O que aconteceria se você acordasse em um mundo onde você não é mais humano, mas um slime amarelo? Em uma floresta líder e sombria, os ecos de sua vida anterior se desfazem enquanto os monstros se aproximam. O temor o envolve ao perceber que o veneno pode ser a sua única saída. Mas na batalha de vida ou morte, ele logo descobre que a sobrevivência exige mais do que apenas instinto. Quando ele se molda pela casca de uma árvore, o sabor estranho e a transformação são apenas o começo de um novo tipo de luta. O que você faria se tivesse que comer suas próprias limitações para alcançar a liberdade? Prepare-se para a aventura de reencarnação inesperada, onde cada escolha pode significar vida ou morte. Opa, eu sou o Shin e seja bem-vindo ao melhor canal de Manhwa Recap. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar, e também hypar o nosso vídeo. Assim vai ter continuação. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Num cenário cheio de trevas, a floresta de um pântano se espalha como um mar de sombras, abraçando as basas de uma montanha imponente sob a luz fraca de uma lua crescente. Lá no céu, tem uma silhueta colossal. Talvez seja um dragão deslizando entre as nuvens lentamente, dando um toque ainda mais assustador ao ambiente. No chão, caramba, tem uma atmosfera opressiva e pegajosa, cheia de troncos em decomposição, lama negra e esporos brilhantes, flutuando pelo ar, como se fosse poeira mágica. Preso em uma gigantesca árvore, um pequeno aglomerado amarelo brilha fraco e tímido, como se estivesse fazendo uma apresentação. De repente, esse amontoado se contrai, e dois olhinhos grandes, esbugalhados, aparecem, piscando, perplexo, tentando entender onde estão. Ele começa a se lembrar de algumas coisas, deitado na cama, mexendo no seu celular, navegando em um mangá chamado Legend of Mushlow. Esse mangá é aquele que nunca bombou. Aí o sono chegou e, como um ladrão na noite, a morte lhe levou. Agora aqui está ele, na floresta, e a ficha caiu. Ele reencarnou. O corpo amarelo e pontudo treme ao perceber a nova realidade. Mas o pânico dura pouco, pois ele se adapta rapidamente, simplesmente aceita a situação como um dia tranquilo na história que lia, e foca em umas coisas primordiais primeiro. E a primeira delas é sobreviver. Testando a nova vibe, ele grita para a floresta iluminada pela lua, na esperança de ouvir uma resposta. Caramba, meu irmão. Ele é invadido por um sentimento de arrependimento colossal, quando os olhos vermelhos começam a brilhar, ameaçadoramente nas sombras ao redor. Acima dele, na água turva do pântano, mosquitos gigantes voam, como se fossem caçadores à espreita. O ar é pesado, quase enjoativo. E a umidade? Ela gruda em sua nova forma. Em meio a tudo isso, estranhamente, ele se sente confortável, quase aconchegado. Uma sensação bem bizarra, para ser exato, viu? Confuso, ele se esforça para entender essa nova condição, parecendo mais um pedaço de gelatina viva. Ele tá mais slime, né não? Então, pum! Uma janela holográfica aparece diante dele, como se alguém tivesse apertado um botão e desligado a luz da sua vida passada. A tela revela seu status. Nível 1, Slime Morpho. Criatura fraca, habilidade decompositor. E não para por aí, meu irmão. Um alerta vermelho começa a piscar loucamente, avisando que sua saúde está crítica e que a autofagia foi ativada. Autofagia, para você que não sabe, é um processo fundamental de limpeza e reciclagem onde a célula degradada é reutilizada como se fosse componente danificado, ou seja, reciclação de células. As instruções são diretas: coma ou entre em hibernação. Caramba, parece que vai dar ruim para ele, viu? O pobre Slime entra em modo pânico ao perceber que sua barra de vida tá despencando. Se não agir logo, ele vai bater as botas de novo. Na tela lembra insistentemente seu talento para ser um decompositor, e ele tem uma ideia imediata. Talvez ele consiga comer madeira. Sem muita escolha, ele arrisca e parte para ação. Em um movimento ágil, ele se espalha pela superfície da árvore, se moldando nas falhas da casca. Surpreendentemente, o sabor lembra um biscoito molhado, algo bem insano para ser verdade. Ele se dedica a essa tarefa durante uns 15 minutos, transformando-se em uma teia viva, em meio aos sons suaves de engolir. E aí, quando ele termina, solta um arroto satisfatório. Você sabe como é que é, né? A janela do sistema pisca de novo, confirmando que ele subiu para o nível 2. E o melhor, saúde restaurada, até 35. Mas tem uma advertência: não ganha mais experiência com madeira morta por 1 hora. Um ponto de habilidade é concedido, e ele precisa escolher aprimorar a decomposição ou punção. Teoricamente, compreender o que faz é uma tarefa, mas aceitando o desafio, ele investe o ponto na habilidade. A função salta para o nível 3 e veias amarelas começam a pulsar pelo seu corpo. Imediatamente, ele percebe o efeito. Agora consegue mover seu protoplasma inteiro. O conhecimento surge como um estalar de dedos, mesmo sem um cérebro. Ele se maravilha com isso. Como não pode mais tirar aproveito de madeira,
decide descer e explorar o ambiente ao redor, esticando seu corpo pegajoso pelo tronco. Uma sensação mágica toma conta ao mudar de forma, como bem entender. Aí embaixo, ele avista um grande cogumelo roxo, algo estranhamente tentador para um humano. Aquilo seria veneno mortal, mas seus instintos gritam que é uma iguarinha fina. Cauteloso, ele desliza em direção ao cogumelo, focando na rota mais curta. Embora seja lento, esse slime mostra que sabe otimizar trajetos melhor do que muito engenheiro por aí, viu? Chegando perto, ele observa o cogumelo, que possui manchas vermelhas por todo o caule. Com sua nova habilidade, ele envolve o tronco com filamentos amarelos e vai se esgueirando até o chapéu. Lá de cima, ele se espalha, como quem se prepara para um grande banquete. Enquanto se alimenta, sua mente começa a viajar. Alucinações aparecem, meu irmão. O cara tá chapado. Ele está em um café aconchegante, se aproximando de uma mulher de cabelo rosa, seu par virtual, inocentemente chamando de cogumelinho puro. E ela de costas quer saber se ele é o homem que estava esperando. Na fantasia, ele se vê como um homem elegante, com cabeça de slime. Caramba, mano, que visão. Dizendo com confiança que sim, mas a ilusão se desfez quando ela se vira. Não há rosto gentil, mas sim um monstro horripilante cheio de olhos, acenando para ele. Vem cá, meu docinho, se aproxime, venha. Vem aqui, venha. Ele grita em pânico, sentindo que caiu na armadilha de uma mulher tóxica. Na realidade, um alerta vermelho surge na tela, toxina detectada. O veneno começa a devorar seus nutrientes a passos largos, viu? E o desespero toma conta ao ver os pontos de vida despencando. Ele se ligou rápido e despregou a parte que estava agarrada ao cogumelo, abrindo mão de um pedacinho dele para conseguir escapar da toxina. A estratégia? Bem, parece que ela deu certo. O sistema confirma que o veneno foi eliminado, mas custa caro, viu? Sua saúde máxima cai para 17. Um pouco mais aliviado, nosso garoto, porém incrédulo ainda, nota que o cogumelo está danificado e decide deixar ele pra lá. Retornando às escondidas, ele resmunga que tá só levando um tempo para planejar a próxima batalha. Resoluto em recuperar sua saúde, ele acha um toco seguro e começa a devorar madeira novamente. Depois de 15 minutos, o sistema notifica que não houve ganho de experiência, devido ao limite de tempo, mas a saúde foi totalmente restaurada. Nossa senhora, ele arrota de novo, se achando no auge da confiança e cheio de energia. O cara é foda, viu? É um slime agora, né não? Em cima de madeira morta, ele começa a bolar um novo plano para ganhar o inimigo. O plano que ele formulou era bem simples: comer um pedaço do cogumelo venenoso e, antes da toxina lhe afetar, dar uma recuada para recuperar a saúde. Algo como uma verdadeira guerra de desgaste, que ele decidiu chamar de mover montanhas. Com determinação renovada, ele se aproxima do cogumelo mais uma vez e agarra o caule. A cada repetição do ciclo, novas alucinações começam a surgir em sua cabeça. E dessa vez, bem, aquela mulher tóxica que ele vê parece estar exausta. Então ele surge novamente, vestido de terno, colocando algemas na monstra. Será que após o 8º encontro, ela finalmente se renderia? Eu acho que não, meu irmão. Ela quer te comer, viu? Quando a visão se dissipa, só restou um toco enrugado onde antes estava o cogumelo. O cara parece estar se acostumando a comer coisas venenosas. Ao consumir o último pedaço, uma janela de sistema aparece, confirmando o sucesso e concedendo pontos de experiência. E olha só, além disso, ele ganha uma nova habilidade de resistência a veneno nível 1. Ele percebe que essa resistência foi fundamental para conseguir aguentar o veneno por mais tempo durante a briga. Ainda assim, a expectativa de não ter subido de nível o deixa um tantinho desapontado, pois ele esperava uma recompensa mais significativa. Deixando a frustração de lado, ele olha ao redor da floresta, cheia de cogumelos estranhos, esperando por ele. Então, nosso garoto, sem pensar duas vezes, continua seu banquete, devorando um cogumelo carnudo. Na coleta bem-sucedida leva ele ao nível 3, e ele confirma que aquele tipo é seguro. Faminto por mais poder, ele parte para um furioso cogumelo de chapéu de monge. Bem, aquele cogumelo eu tenho certeza que ficou bem ardido, viu? Uma refeição extremamente apetitosa e ardida, cheia de toxinas que queimam seu corpo como se fosse fogo líquido. Mas a sensação é intensa e também acaba rápido. Um sistema confirma que ele subiu para o nível 4. Enquanto a sua resistência a veneno agora é de nível 2, ainda assim, isso não sacia a sua ambição. Ele sente que o único alvo não é mais digno. Espalhando-se como uma maré amarela, ele cobre um bando enorme de cogumelos brancos e declara
em silêncio, convicto que todos ali se tornarão suas fontes de nutrientes. A devoração é rápida e eficaz. Quando finalmente termina, o sistema informa que ele atingiu o nível 5 e sua saúde máxima agora é de 79. Em seguida, um aviso frio surge. Ele chegou ao ponto de saturação e não receberá mais experiência por consumir cogumelos nas próximas 24 horas. Um dia inteiro, meu amigo. Satisfeito e pesado, ele solta um arroto prolongado. Daqueles que você solta quando toma a coca toda sozinho. Antes de dar o fora, ele rouba os cogumelos restantes e os guarda em seu corpo pegajoso para levar consigo. Avançando pela floresta, ele carrega cogumelos venenosos e coloridos, como verdadeiros troféus, cantando para si mesmo que eles vão servir tanto como ração de emergência quanto como armadura. Ele compara a própria estratégia com a de um caranguejo, que usa nêmoas do mar como proteção. Convencido de que seu disfarce é genial, ele vai espantar qualquer tipo de bicho que pense em devorá-lo. Mas o vento muda de repente, meu amigo. Um zumbido grave ecoa e um enxame de vespas gigantes zumbis aparece no céu, carregando grandes pedaços de carne vermelha. Olha só, o nosso amigo Slime então se joga na grama alta, no maior esforço para ficar imóvel e visível, confiando que sua camuflagem venenosa será eficaz e que aqueles insetos aterradores não o perceberão. Beleza. Nosso garoto fica escondido enquanto observa uma vespa voa mais baixo com sua presa. E sem aviso algum, meu amigo, uma língua enorme sai das sombras e arranca o inseto do ar. Em cima de um tronco, um sapo verde gigante mastiga a vespa, como se fosse um petisco. O Slime congela no lugar, sentindo o medo lhe apertar, ciente de que outro predador mortal entrou na jogada. Mas o ataque das vespas deixa a criatura enfurecida. Elas soltam suas presas e partem em massa contra o sapo. Do seu esconderijo na grama, o Slime observa o caos se desenvolver. O sapo rapidamente é cercado pelo número esmagador de inimigos. Uma vespa crava o ferrão bem fundo em suas costas, enquanto outra gruda na cabeça do anfíbio, mordendo ele em um ataque feroz, meu irmão. Você tá doido? Sapinho, você tá lascado, viu, fi? Eu falei pra você lavar o pé. Bem, essa foi uma referência à música O Sapo Não Lava o Pé. Ah, tá bom, eu sei que a piada não foi boa. Continuando, o Slime analisa a batalha e percebe de forma rápida que uma única vespa pode ser menos que o sapo, mas juntas, em quantidades absurdas, elas anulam qualquer vantagem. Com o tempo, o medo vai se transformando em oportunidade. Ele começa a pensar que poderia aproveitar os restos dessa treta. Os cadáveres dos monstros costumam render bem mais experiência do que madeira apodrecida. Os cogumelos venenosos, bem, são bons, mas às vezes continuam a atacar o sapo verde gigante, picando e mordendo sem dó. Aquele sapo vai sair dali todo picado, isso se ele ficar vivo, viu? Em um último esforço, desesperado, a garganta do sapo brilha em roxo. Ele ativa uma habilidade chamada Língua Fortalecida. Caramba, que nome, hein? Espetando várias vespas no ar com uma velocidade absurdamente cabulosa. Mas o contra-ataque não é o bastante. Mais insetos agarram a sua mandíbula, cravando as mandíbulas, enquanto o sapo coaxia em agonia. O Slime continua a observar, assistindo silenciosamente à brutalidade da natureza. Mas, de repente, uma sombra colossal cobre o tronco. O sapo ergue os olhos, confuso, mal conseguindo fazer um barulho antes de ser atingido. Um predador desce com uma velocidade insana, espalhando sangue pelo ar. Um pássaro gigantesco aparece, com penas vermelhadas e uma cauda longa e bastante bonita, viu? Sinuosa, parecendo uma cobra, viu? Com uma facilidade aterradora, a criatura agarra o sapo com suas garras e a cauda. E em seguida, abaixa a cabeça e um olho vermelho brilhante se fixou diretamente no Slime que tremia. A camuflagem dos cogumelos é inútil diante desse predador supremo. E depois de presenciar monstros mortais na sequência, o Slime simplesmente desiste. Enquanto mentalmente reclama que aquele jogo está completamente desequilibrado, desbalanceado. Seu reflexo diminui destacando-se na enorme pupila da criatura, ressaltando a diferença absurda entre eles. O pássaro inclina a cabeça, dá uma olhada no Slime e parece perder o interesse, viu? Aquele bicho parece muito feio e sem gosto algum. E então, com um salto poderoso, ele dispara para o céu. A rajada de vento do impulso arremessa o Slime para longe. Ele se parte no ar e sofre 30 pontos de dano, enquanto sua armadura, improvisada de cogumelos, se espalha em todas as direções. Devagar, a floresta volta ao silêncio. As folhas se acomodam e a presença opressora desaparece. Sob a lua crescente novamente, as montanhas e a floresta parecem tranquilas mais uma vez.
mas assustadoramente vastas. O slime acaba caindo sobre um tronco, restando apenas alguns cogumelos grudados ao corpo. Tremendo após a experiência de quase morte, ele reflete sobre seu lugar naquela hierarquia cruel. Bem, aquele slime, observando aquele ambiente, teve uma clareza de sua visão sobre a cadeia alimentar que dominava aquele mundo colossal, insano. Ele percebeu que, praticamente em cima daquela pirâmide, estava o pássaro gigante, seguido de feras, animais menores e até inseparáveis insetos. E lá embaixo, bem lá no fundo, mas no fundo, no fundo, do fundo, do fundo, sabe? Bem lá no fundo, tava ele, um slime, parecendo ainda mais insignificante que as plantas, quase plantado na terra, meu irmão. Mas, estranhamente, esse status de ser quase invisível acabou sendo seu grande trunfo. A diferença de poder era tão brutal que ele simplesmente não era considerado uma presa, o que por si só lhe deu uma chance de continuar com vida. Beleza, a melhor arma que esse cara tem é a inteligência, a segunda é se esconder, isso eu tenho certeza. Em um momento de reflexão, ele abriu sua interface de status e viu Slime de nível 5, com 79 pontos de saúde e 13 habilidades ainda sem uso. Suas habilidades eram decomposição nível 6, função nível 3 e ainda tinha a resistência a veneno, só que estava no nível 2 ainda. E apesar do crescimento rápido, um desânimo completo tomou conta daquele cara. 4 níveis subidos em uma única noite, e o título ainda era criatura fraca. Meu irmão, o cara tá lascado, viu? Tudo parecia uma grande piada, nada tinha mudado de verdade, né não? Ele se perguntava como um slime, apenas um slime, poderia sobreviver em um mundo tão cruel assim. Ai ai, suspirando pesado no fundo do seu coração. Ele queria que tudo fosse só um pesadelo e que pudesse acordar quentinho na sua cama, como um humano outra vez, né? Mas antes que isso acontecesse, a luz do amanhecer começava a romper a copa da floresta. Sem aviso algum, um líquido verde escorreu do chapéu de um cogumelo bem acima e caiu em cima dele. Um verdadeiro tapa na cara do destino, né? Aquela substância agiu como ácido, queimando o lado amarelo e fazendo aparecer vários marcadores de dano. Desesperado de dor, ele gritou, tentando escapar daquela sensação insuportável. Então ativou uma nova habilidade, Explosão. Aquele citoplasma que ele tinha foi estimulado instantaneamente. Um impulso violento o jogou para longe do tronco, espalhando cogumelos por todo lado. Ao cair no chão, bem, ele se recuperou bem rápido e voltou a olhar para trás, à procura do agressor. De repente ele viu um caracol enorme, com uma concha vermelha, que se movia tranquilamente pela madeira. Toda aquela cena parecendo uma piada, enquanto o caracol desconsiderava o caos e soltava um jato de ácido em um cogumelo próximo. Então, com um estalo, o ácido dissolveu rapidamente o fungo, transformando-o em uma lama verde. O caracol devorou sua refeição de boas, tranquilo, enquanto o slime olhava com nojo e xingava ele. Ai, que nojo, você é nojento, Mas só que, como o nosso garoto ainda não poderia falar, né? Ele tava xingando o cara mentalmente. Tipo assim, seu caracol fedorento. Após devorar o caracol, ergueu os olhos, arregalando os penduculos oculares, ao notar o slime indignado. O slime estava uma pilha de raiva. Já não bastava roubar a comida, agora ainda tinha que ser molhado com aquele ácido nojento. Mas o caracol só encarava com uma expressão inocente. E aqui entre nós, ele estava se dizendo um coitado, viu? Eu só tenho certeza. Ele tentou manter a raiva, mandando o caracol parar de se fazer de vítima e não tentar manipulá-lo com aquele olhar de eu sou bonzinho. Nesse momento, o caracol se jogou ao lado de um cogumelo, aparentando estar profundamente abatido e continuando a choramingar. Ao ver aquilo, a fúria do slime começou a derreter. Por um instante, pensou que no fundo ambos eram só criaturas miseráveis, vagando por um mundo cheio de perigos em busca de alimento. Talvez ele estivesse sendo pesado demais com aquele caracol, né? Então ele deu novamente um suspiro, cansado, e decidiu relaxar. E ele decidiu deixar aquela situação de lado e falou pro caracol que não iria dificultar sua vida e que podia continuar comendo à vontade, já que tinha cogumelos para dar com rodo. A reação do caracol foi instantânea. Ele começou a emitir sons felizes, como se tivesse uma festa. Enquanto a criatura ácida saboreava o cogumelo envenenado, o slime ficou ali, em silêncio, permitindo que a cabeça flutuasse. Ele pensou que talvez isso fosse o início de uma amizade clichê, daquelas típicas de mangá, sabe? Tipo Bob Esponja e aquela estrela, Patrick, onde duas criaturas quase brigam antes de se tornarem inseparáveis. Nosso garoto começou a imaginar um futuro onde os dois se uniam, se fortaleciam em busca de
de sobrevivência. Uma amizade que os levaria a enfrentar desafios, evoluindo juntos. E quem sabe um dia lutando lado a lado contra um rei demônio. Bem, tá bem distante disso, né, com as habilidades que os dois têm. Mas, como será que ele imaginava que isso poderia acontecer? Ele decidiu colocar a ideia em prática. Se aproximou do Caracol Branco e jogou a ideia de uma aliança, afirmando que, sendo ambos monstros de nível baixo, era melhor se protegerem e cuidarem um do outro. E em troca, prometeu que nunca faltariam cogumelos na vida do Caracol. A resposta dele, em vez de um gesto amigável, foi morder o corpo esponjoso do nosso slime, pegando o slime completamente desprevenido. O ataque causou uma dor insana, fazendo seu HP cair para 62, meu amigo. Enquanto lidava com aquela queimação, uma dura verdade surgiu. Sua fantasia, bem, era no nível completamente infantil. Monstros são monstros, e encerrou o papo. Naquele mundo, pouco importa amizades ou sentimentos, a única regra é comer ou ser comido. Bem que conversa estranha, meu irmão. Percebendo que foi enganado pela aparência patética do Caracol e a verdadeira ameaça que ele representava, ele decidiu escapar enquanto o Caracol lambia seus próprios vômitos. Mas, mesmo assim, o Caracol levantou a cabeça e avistou sua tentativa de fuga e logo virou, iniciando aquela perseguição implacável. Ele não deixou o Slime escapar. Desesperado para ficar vivo, o Slime decidiu usar seus últimos pontos de habilidades, elevando seu nível de 3 para 4, meu amigo, gritando dentro da sua própria cabeça que era hora de usar toda a sua força. Então, com um impulso, avançou com uma velocidade quase insana. Duas criaturas lentas se embrenharam em uma perseguição frenética ao longo do tronco, mas para a frustração dele, mesmo após a sua melhoria, o Caracol Fedorento estava a poucos passos dele. O bicho parecia preparado para atacar, juntando força e soltando uma enorme bola de fluido corrosivo. A habilidade Licor Ácido foi ativada. O ataque atingiu em cheio e a dor foi devastadora, 27 pontos de dano, literalmente dividindo-o em duas poças, questionando por um instante se sua consciência ficaria na parte maior do corpo. O Slime rapidamente descartou aquela ideia. Não havia espaço para pensar em filosofia, enquanto a morte estava à vista. O Caracol agora pairava sobre ele e soltava um grito aterrador. Sua boca se abria, revelando dentes afiados, como se fossem lâmina, destruindo a ilusão que o Slime tinha de que ele era só uma criaturinha chatinha e boba. Sem pensar, começou a devorar o Slime pela poça, e assim, enquanto era devorado, o Slime decidia aguentar a dor, repetindo como um mantra que precisava sobreviver àquela cena absurda para se vingar um dia. O Caracol mandou ver numa boa parte daquela gosma amarela, mas deu aquela pausa marota. Só que os olhinhos dele brilhavam com uma luz vermelha que grita: ainda não acabei, meu amigo, só estou começando a devorar meu lanche. Esse bicho queria mais, muito mais. Aí, desesperado, o Slime começou a agir. Esticou um tentáculo e pimba, enrolou em volta de um cogumelo roxo, bem venenoso, que estava ali perto. Quando o Caracol veio de novo, com a boca escancarada, o Slime ativou sua habilidade de explosão. Então, meu amigo, como se fosse um foguete, ele se lançou para frente, fazendo o cogumelo roxo venenoso entrar rasgando na boca do Caracol. O Caracol mastigando o fungo tóxico e, meu amigo, o impacto foi instantâneo. Veias roxas começaram a correr pela pele branquela do Caracol, enquanto o veneno tomava conta. Ele se contorceu em agonia, espumando pela boca, e já era, meu irmão. Mas sabe o que ele deveria ter feito? Metido o dedo no like e hypado esse vídeo também. O Caracol finalmente caiu no chão, derrotado e sem vida. O sistema, bem, ele vibrou com a vitória, dando a experiência necessária para o Slime subir do nível 5 para o 6. Recuperando o fôlego, o Slime começou a pensar melhor sobre tudo isso. O Caracol sempre usava ácido para derreter os seus cogumelos antes de engolir. E isso só podia querer dizer uma coisa: esse cara não tinha resistência ao veneno do cogumelo. Enfiar o cogumelo naquela boca foi quase como explorar um ponto fraco fatal. Ali, do lado do Caracol ácido, o Slime deu uma risadinha, celebrando sua estreia na lista dos monstros mortos nesse novo mundo. Curioso sobre as recompensas por essa morte, ele deslizou seu corpo amarelo sobre a carne branca do Caracol. Quase imediatamente recuou. A textura era pegajosa e o cheiro, bem, era algo repulsivo. Não era uma coisa muito boa de se comer e nem cheirar, não. Ele tentou se enganar, dizendo para si mesmo que aquilo era como carne bovina ou um prato exótico francês. E então resolveu ativar sua habilidade de decomposição. Mas no momento que provou, o horror tomou conta dele, meu irmão. O sabor era salgado e azedo, com textura semelhante a ranço. Bem densa, você tá doido, meu irmão. Que coisa ruim, grotesca. Ele gritou internamente de nojo e cortou o barato na hora. Então apareceu uma janela do sistema avisando que a decomposição tinha falhado e que ele não ganhou nenhum ponto de experiência. Esse cara encarou o cadáver do Caracol dividido. Jogar fora significava desperdiçar uma bela vitória, bem conquistada com risco. Então
Então, com a ideia de que precisava ficar mais forte e rápido, ele aceitou que não poderia se dar ao luxo de ser exigente. Com força, meu irmão, ele tapou o nariz, se é que tem um nariz ali, e se esforçou para continuar. A floresta continuava ecoando com os sons miseráveis enquanto o slime lutava para engolir aquela carne nojenta. Sua forma se contorcendo numa verdadeira bagunça, meu irmão. Ele misturou a carne do caracol com uns cogumelos que encontrou por perto e seguiu em frente daquele banquete grotesco. Quando finalmente terminou, o sistema anunciou que a decomposição foi concluída. Ganhar experiência suficiente fez ele subir do nível 6 para o 7 e seu corpo, bem, ele se regenerou. Mas, mesmo assim, ele se sentia horrível e tirado bem na poça do lado da concha vermelha, vazia. Pior do que antes de comer. Ele abre a sua tela de status e hoje ele tinha 44 pontos de habilidade. As habilidades dele agora eram decomposição nível 6, função nível 3, resistência ao veneno nível 3, explosão nível 1. Ele foi analisando o que cada uma significava. Decomposição é comer, função é fugir, resistência ao veneno, aguentar a explosão, fuga também. O cara aceitou sua realidade, entendendo que reclamar não mudava nada para um slime fraco. Ele imaginou que era como se os predadores da floresta, tipo as vespas gigantes, fossem os verdadeiros brutamontes, com aquelas estatísticas. Ele nem conseguia provocar um, mesmo que tivesse mais habilidades do que ataque. Focado na sua sobrevivência, ele decidiu aprimorar sua função novamente. A habilidade foi pro nível 4. Ansioso, ele testou sua nova velocidade, empurrando seu corpo gosmento o mais rápido possível sobre a madeira. Depois de medir, ele chegou à conclusão: 20 centímetros por segundo. Quando converteu a parada, percebeu que isso dava cerca de 0.78 km/h. Meu irmão, o cara é rápido, você tá doido, The Flash. Ao contrário, só se for, né? Desespero total bateu, fi. No final das contas, ele ainda era um pudim. Uma semana se passou. O slime, de boa dentro do seu tronco oco, um abrigo úmido e escuro. Ele segurava um cogumelo vermelho próximo ao corpo, refletindo em silêncio. O lugar era seguro, mas já tinha sido explorado até não dar mais. Toda a comida tinha acabado. E em 7 dias, ele conseguiu subir só 2 níveis. Ficar ali não fazia sentido. Era hora de achar uma nova base. Antes de partir, ele decidiu fazer uma nova busca abrangente, enchendo a pança e o inventário. Ele ativou a busca. Seu corpo se achatou e se espalhou pelo solo, formando uma densa rede de veias vivas em várias direções. Bem, aquele alcance aumentou conforme seus pontos de vida. E nosso pequeno slime bolor amarelo fez uma onda pela floresta como um mapa pulsante. O sistema diz que 3 cogumelos brancos foram armazenados no corpo. Agora ele expandiu a sua rede ainda mais, recolhendo 6 pequenos cogumelos de grama, tudo com um controle preciso. Ele explicou para si mesmo que pode tanto armazenar itens quanto decompor instantaneamente. Escolhendo a maneira mais eficiente, ele demonstrou isso englobando um grupo de cogumelos azuis, devorando-os um após o outro. Depois ele envolveu um grande cogumelo azul. O sistema confirmou a decomposição, dando experiência e trazendo sua resistência a veneno para o nível 4. Empolgado, ele ampliou o alcance da busca ainda mais. Então, do nada, seus tentáculos amarelos tocaram algo duro e vermelho. Caramba, que coisa estranha, mano. O alerta do sistema apareceu rapidão. Algo não pode ser decomposto. Antes que pudesse reagir, uma dor aguda explodiu, somando mais pontos de dano. Ele retraiu o corpo na hora, puto ao perceber que encontrou aquele tipo de inimigo novamente. Caramba, o invasor cuspiu um jato verde corrosivo ativando a habilidade licor ácida. O slime tomou um golpe de raspão e sofreu mais 7 pontos de dano, mas sentiu um alívio ao notar que sua nova velocidade ajudou a evitar o pior. E sim, o inimigo era outro caracol ácido. Observando direitinho, ele notou que esse era bem mais rápido do que o anterior, e se perguntou se da mesma espécie poderia variar tanto em força. Ele começou a se mover com esquiva, achando que o caracol não conseguiria pegá-lo de novo. Mas com a confiança dele durou pouco. O caracol usou seu golpe devastador de curta distância, espalhando o corpo do slime, causando 33 pontos de dano. Achando que tinha vencido, o caracol parou um beat, e nesse segundo, que o slime estava esperando. Ele aceitou o golpe na moral, usando essa aproximação para agir. Em um movimento rápido, enfiou um cogumelo roxo venenoso diretamente na boca do caracol. O slime estava lá, pensando como aquela criatura era moleza de derrotar. Com a fraqueza já na palma da sua mão, ele se sentia no controle, acreditando que a sua vitória era em decorrer da sua inteligência superior. Meu amigo, e não é que o plano funcionou na hora. O caracol ácido começou a se agitar, convulsionando, enquanto o veneno fazia efeito, se espalhando pelo corpo dele. Sem perder tempo, o slime partiu para cima e devorou o caracol, derrotado. Segurando firme, aquela carne gosmenta que tinha um gosto horrível. Mas olha só, a recompensa não demorou muito. Ele subiu do nível 9 pro 10. O cara se acomodou numa pilha derretida, se sentindo um completo bosta pelaquela refeição ruim. Mas admitiu a experiência obtida era absurda, né? Após um tempo, deixou para trás a concha
vermelha do caracol e seguiu em frente pela floresta. Enquanto caminhava, um barulho de farfarrar chamou a sua atenção. Na grama alta à frente, pensando que era mais um caracol fraco, ele pensava que tinha vantagem. Ele disparou uma ordem arrogante para que a criatura se amostrasse, mas a resposta paralisou o slime. Na verdade, o que saía da vegetação não era um caracol, mas uma centopeia gigante aterradora, com pernas azuis afiadas como facas. Caramba, meu irmão, o cara ficou paralisado agora, enquanto a sombra daquela criatura se projetava sobre ele, que contraiu as pernas em um movimento ameaçador. Em pânico, ele se encontrou atrás de uma pedra, ciente do grande erro que tinha feito enquanto a centopeia se abaixava, pronta para atacar. Nosso garoto, desesperado, tentou usar sua estratégia que tinha funcionado até agora, segurando um cogumelo venenoso e gritando para a criatura ficar longe. A esperança, bem, durou poucos segundos, quando as mandíbulas afiadas da centopeia o cortaram ao meio, com extrema facilidade, meu amigo. Antes que pudesse ser engolido, o slime observou, incrédulo, o fungo fatiado caindo no chão. Seu truque, bem, não funcionou não. Tinha sido um completo fiasco. A centopeia estava prestes a ativar uma habilidade chamada Estrangulamento de Lâminas. Meu irmão, pelo nome, ele vai sofrer bastante, viu? O corpo longo dela começou a se enrolar ao redor do slime, apertando ele com toda a sua força. A cabeça do inseto se enterrou na gosma, tentando morder e despedaçar, mas infelizmente algo não estava certo. O slime percebia que a centopeia lutava em vão e não estava causando nenhum dano. Naquele momento, ele entendeu. Seu corpo líquido era imune a lâminas e a estruturas. O predador, sem perceber, tinha se tornado a presa. Assim, o slime começou a envolver a centopeia e devorá-la. O sistema então começou a conceder pontos de experiência, que ele aceitou com um sorrisão escancarado, né? Enquanto consumia o inseto por completo, animado com aquela vitória fácil, digamos assim, o slime continuou a sua caçada. Daí avistou um besouro verde gigante paradão, em cima de uma pedra. Tentou atacar, mas só lamentou o fato de ser baixo demais para pegar. Depois disso, ele viu uma barata, que por desgosto, resolveu deixar ir. Não tinha a mínima vontade de comer aquilo. Bem, qual que é pior, um caracol ou uma barata? Eu não sei, comenta aqui embaixo. Com o humor lá em cima, ele atravessou a floresta, cantarolando, com um cogumelo vermelho na boca. Checando na janela do seu status, ficou extremamente impressionado com o crescimento agora, um slime nível 13, com 157 pontos de vida, e suas habilidades avançaram bem também. Punção no nível 8, resistência a venenos no nível 5. Sentado em músculos macios, ele se sentia mesmo realizado. Desde que começou a comer carne, seus níveis dispararam. A confiança, bem, estava de volta. Ele percebeu seu lugar na cadeia alimentar, bem acima dos insetos, mas ainda era baixo, viu? De lagartos e sapos, e é claro, o pássaro do terror. Ele decidiu que era hora de mirar em algo ainda maior, e era atrás de pernas de sapos gigantes. Todo confiante, imaginava-se crescendo sem parar, visualizando montanhas de cadáveres de insetos, sonhando em governar aquele mundo. Dê poder a um homem, meu irmão, e você saberá o que está no coração dele. O caminho o levou até a margem de um lago turvo, no coração da floresta pantanosa. O slime fitou a água com curiosidade, se perguntando se havia tesouros escondidos no fundo e se conseguiria mergulhar para ver. Fiel à sua filosofia de aprender na prática, decidiu estender um tentáculo amarelo e mergulhá-lo. A reação foi aterradora. Seu corpo começou a inflar, como se fosse um balão. O pânico bateu quando ele percebeu que estava prestes a se romper, com aquela pressão osmótica. Basicamente, pressão osmótica é necessária para impedir o movimento espontâneo da água, osmose, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado, buscando equilíbrio. Bem, essa é a explicação, tá bom? Voltando ao assunto, a água doce invadia suas células. Ele rapidamente retraiu o tentáculo com urgência, aliviado. Mas com isso, ele deixou os planos subaquáticos de lado. Bolhas começaram a subir do lago. A superfície se agitou e uma carapaça verde escura se ergueu lentamente daquela água. Confuso e alerta, o slime reconheceu a criatura. Era um caranguejo, meu irmão. O bicho olhava firme, com uma espuma borbulhando lentamente na boca. O cara tá com raiva, viu? Ele não pôde evitar que a fome aparecesse, pensando em caranguejo no vapor. Eu nunca comi caranguejo, deve ser gostoso, né? Bem, olhando pro outro lado, depois de tantos insetos nojentos, a ideia de uma comida normal o animou, né não? Tentando parecer inofensivo, chamou o caranguejo com um tom amigável, como se quisesse um aliado. Vem cá, meu amigo, vem cá, meu brother. Vem cá, bora aqui fazer um lanchinho. Mas o caranguejo, meu irmão, simplesmente ignorou. Em vez disso, subiu até uma pedra na água e ficou parado, soprando
soltando bolhas. O slime logo percebeu que o bicho não tinha a menor intenção de se aproximar dele. Então, correr perigo dentro da água não parecia uma ideia boa. E mudou a estratégia e iria dissolver cogumelos venenosos e despejar o veneno no lago para matar o caranguejo à distância. Só que a resposta veio antes que pudesse agir. O caranguejo gigante do pântano inflou o corpo e disparou uma onda de bolhas. A força do jato de água atingiu o slime com brutalidade, jogando-o para fora e causando 25 pontos de dano. Cara, meu irmão, o nosso slime ficou em choque, percebendo que um simples ataque de água poderia feri-lo tão facilmente e seriamente também. Aquele caranguejo atacou novamente e o slime tentou se esquivar, mas mesmo assim levou mais 10 de dano, enquanto recuava desesperado. Olha onde que esse cara se meteu. Ele deslizou para trás de uma árvore grande, usando o tronco como escudo contra as investidas contínuas. Tremendo e ofegante, ele percebeu que aquele inimigo era muito mais perigoso do que os insetos que vinham caçando. Fugir agora só tornaria um alvo fácil. O cara decide se esconder na esperança de que um caranguejo perca a paciência. Um estrondo violento ressoa quando o caranguejo pula de seu poleiro. Ele espreita por trás da árvore, achando que o monstro pode ter desistido. Mas o alívio é curto, viu? Para seu horror, o caranguejo gigante emerge da água e avança para a terra. As garras estalam com raiva, enquanto ele usa uma habilidade de dash, correndo de um lado em uma velocidade absurda. O protagonista estava paralisado, observando o predador se aproximando rapidamente. Ao perceber que o caranguejo quer devorar ele, o pânico toma conta de nosso querido slime, e ele escala freneticamente o tronco da árvore. Ele se agarra à casca, olhando para baixo e sentindo um alívio breve, achando que escapar dos ataques de água seria possível. Felizmente, nosso garoto lamenta a rapidez com que passou de caçador a presa, meu irmão. Antes mesmo de respirar, um chiado vindo de cima chama sua atenção. Ele levanta o olhar e fica em choque ao ver uma grande aranha pálida, com os olhos vermelhos brilhantes, descendo lentamente, sem se sentir ameaçado. O protagonista agita um tentáculo com desdém, mandando a aranha cair fora, afinal ele estava ocupado com o caranguejo. Arrogantemente, nosso garoto avisa a aranha para não ser ingrata, se gabando de que já teria devorado muitos insetos como ela. Mas a aranha não recua. Ela se agita de maneira ofensiva, com os olhos vermelhos, brilhando de intenção assassina. De repente, ela ativa um ataque rápido. Uma de suas patas dianteiras ataca como uma lâmina, com uma velocidade feroz. Para seu desespero, o ataque corta seu corpo, arrancando um grande pedaço de gosma e causando cerca de 30 pontos de dano. A aranha come o lodo, arrancando sem nem pensar duas vezes. O slime fica completamente perplexo. Ele achava que estava imune a ataques de lâmina. Uma janela de status aparece revelando que a aranha de nível 16 tinha nível 8 de esgrima. Antes que ele possa processar isso, um jato de água de alta pressão atinge o tronco da árvore, quase a 1 centímetro dele. O respingo atinge seu corpo, causando mais 16 pontos de dano. Ele percebe, com desespero, que está preso entre dois predadores mortais, a aranha armada em cima e o caranguejo jogando água embaixo. Analisando a aranha, que bloqueia sua rota de fuga, ele amaldiçoa a sua péssima sorte. Dá pra ver a raiva nos olhos dele, enquanto ele percebe que caiu em mais um beco sem saída. A pergunta é, será que nosso slime vai sair dessa vivo, meu irmão? O negócio tá feio pra esse cara, viu? No final, tudo poderia mudar, né não? Enquanto isso, embaixo, o caranguejo gigante do pântano mira outra vez e lança outra saraivada de bolhas contra a árvore. O slime se esquiva no último segundo. O jato de água erra o alvo e acerta em cheio o rosto da aranha. A força do impacto faz a aranha cair do tronco, desabando no chão. Furiosa com um ataque inesperado, a aranha reage, disparando um jato de teia branca contra o caranguejo. Olha, mas que delícia. Um plano improvisado, se é que me entende. A seda envolve o corpo do caranguejo gigante, dificultando seus movimentos. Aproveitando aquela brecha, a aranha salta e utiliza novamente seu golpe aracnídeo contra a carapaça dura do inimigo. O caranguejo, bem, ele responde endurecendo o casco para bloquear o ataque. Depois, contra-ataca com sua pinça, quebrando parte das garras ao tentar esmagar a aranha. Enquanto isso, a aranha se esquiva com agilidade, parecendo o Spider-Man, utilizando o controle da seda. Lá do alto da árvore, o slime observa tudo em silêncio, comemorando por dentro ao ver que a treta entre os monstros funcionou. A batalha esquenta, mas o que esquenta mesmo, eu como narrador, é você se tornar membro do nosso canal e também hypar esse vídeo, né? Porque dá trabalho pra caramba. E isso me motiva demais. Voltando à história, o caranguejo gospe e espuma de tanta raiva enquanto tenta se livrar das teias. A aranha, percebendo a distração, acerta o golpe certeiro no olho do caranguejo, causando uma explosão de luz e dor. A aranha sibila, pronta para dar o golpe final, mas o caranguejo gigante balança sua garra, obrigando a aranha a recuar. A ágil aranha pula, desviando dos ataques descontrolados. No chão, o caranguejo se debate com uma de suas garras,
garras presas nas teias espessas da aranha. A aranha, bem, aproveitando que o adversário está imobilizado, ativa novamente o controle de seda, se movendo com velocidade absurda para prender a carapaça do caranguejo. Em poucos instantes, o caranguejo fica completamente encasulado, indefeso, enquanto a aranha sobe em sua concha para celebrar a vitória. Olha só, meu irmão, da árvore, o slime observa tudo, em estado de choque. Ele pensa que o caranguejo fedido, mas parece produto embalado de supermercado e se espanta ao ver uma criatura menor, e muda a dinâmica contra o predador muito maior. Bem, aquela aranha paira sobre o rosto do caranguejo, pronta para fazer o seu banquete. O caranguejo a encara com raiva, espumando em um nível absurdamente absurdo, meu irmão. As bolhas se acumulam depressa, brilhando com uma pressão que parece fora do normal, meu irmão. De repente, uma lâmina colossal de água comprida irrompe de sua boca, com um som ensurdecedor cortando todo o ar. O ataque do caranguejo, ele cria um redemoinho de lâminas de água que pulveriza o casulo de seda instantaneamente, meu irmão, deixando a aranha despedaçada no ar, sem chance de reação. Em seu último esforço, o caranguejo ataca desesperadamente, liberando uma tempestade de cortes de água em todas as direções. Cê tá doido, meu irmão? Que ataque insano! Uma lâmina passa zumbindo, cortando o tronco de árvore, e quase acerta nosso pequeno slime, que estremece ao perceber a força do poder oculto do caranguejo. Logo abaixo, o caranguejo gigante do pântano desmaia, rendido pela exaustão. Um último jato fraco de água escapa de sua boca, enquanto a adrenalina se dissipa, mas aquela batalha chega ao fim, deixando um cenário grotesco. A aranha completamente destroçada e destruída, um amontoado de membros distorcidos e retorcidos, e o caranguejo, bem, ele tá caído, preso na sua própria teia. Um slime cauteloso espreita por trás das raízes de uma árvore, esperando que qualquer resquício de ataque cesse. Quando a floresta mergulha em um silêncio absoluto, ele percebe que a calamidade acabou. Olha só, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou do vídeo, né não? Senão você não tava aqui. Isso também significa que você merece se inscrever no nosso canal, né não? Então, se você não é inscrito, já mete o dedo no botão de se inscrever aí e curte nosso vídeo. Voltando ao assunto, ele percebe que a calamidade acabou, o perigo saiu de cena. O monstro-aranha não é mais do que um monte de pedaços inúteis, e o caranguejo colossal está indefeso, aprisionado em fios de seda. No papel de slime, ele aparece, se aproximando do inimigo derrotado e zombando de sua situação, criticando aquele desperdício de energia em um ataque tão descontrolado. Mas surge um problema: como eliminar uma criatura tão resistente? Sufocá-la não seria uma jogada arriscada? E ele não consegue enfiar cogumelos na boca presa do caranguejo. E esperar pela recuperação do caranguejo também não tá no plano, né? Ele precisa agir rápido, vasculhando o reduto em busca de uma arma. Seus olhos se fixam em uma rocha enorme que estava por perto. Ele se espalha sobre a pedra, tentando absorvê-la para seu inventário através do seu espaço de slime. E então, um erro do sistema pisca na sua visão. Espaço insuficiente, meu irmão. Ele logo entende que a capacidade do inventário depende de seus pontos de vida, que estão muito baixos após aquela batalha. Diante da escolha entre conservar seus recursos ou garantir a morte do inimigo, ele não hesita. Vomita toda aquela coleção de cogumelos espalhados pelo chão. Com seu inventário agora vazio, ele absorve a rocha com sucesso. E o peso absurdo eleva seu corpo amarelo a um tamanho grotesco. E ele despenca no chão, com um barulho ensurdecedor, meu irmão, reclamando do fardo esmagador. Ele se arrasta para frente com um grande esforço. Ele se ergue lentamente pela árvore e se posicionando bem acima do caranguejo paralisado. Para zombar do oponente, no chão ele solta, sem emoção, que veio apenas acabar com o resto da vida que lhe sobra. Então ele solta do tronco, usando a gravidade como sua aliada. Seu corpo pesado desce como se fosse um projétil. O caranguejo gigante levanta os olhos, aterrorizado ao perceber que aquela massa amarela está caindo do céu. Desesperado, ele dispara um jato de água em alta pressão. Mas, meu irmão, o ataque atinge o slime caindo, sem conseguir parar o impacto. Determinadamente, o slime ignora o dano e avança. Uma sombra o envolve, e o impacto, meu irmão, é brutal. Com aquele estrondo ensurdecedor, o slime pesado colide com a carapaça do caranguejo, gerando uma onda de impacto poderosa. A poeira vai abaixando, revelando o slime triunfante em cima da concha completamente esmagada. O sistema confirma a morte do nosso alvo, concedendo experiência o suficiente para elevar o slime ao nível 14, além de meio ponto de habilidade. Extremamente feliz por ter sobrevivido, ele explode rindo, celebrando sua vitória como último sobrevivente daquele confronto insano. E sem perder tempo, ele se acomoda sobre a presa recém-abatida e declara animado que é a hora do banquete.
noite. Lá, ele se prepara com entusiasmo para a refeição mais difícil e esperada da sua vida, sentado sobre a concha virada do caranguejo, como um verdadeiro chefe protagonista. Ele organiza os órgãos da criatura dentro dela, usando-a como uma tigela improvisada. Um pedaço de carne da perna serve como utensílio. Ignorando totalmente os restos da aranha, ele mergulha a carne branca do caranguejo no caldo amarelo, rico e viscoso. Na primeira mordida, o domina. Após dias se alimentando de madeira mofada, coitado, caracóis e insetos, o sabor de frutos do mar, frescos, explode em sua mente. Lágrimas escorrem pelo corpo gelatinoso ao perceber que é comida de verdade. Também cura a alma dele, coitado. Ali mesmo, ele renova seu voto de sobrevivência nesse mundo cruel, determinando-se a encontrar alimentos ainda mais deliciosos. Ele devora tudo sem deixar nada para trás. Quando termina, se espicha sobre um tronco próximo, se empantufando completamente satisfeito. A janela de status se abre, mostrando que agora ele está no nível 14, com 178 pontos de vida. E ele se sente totalmente recarregado, transbordando energia. Então, já que a fome passou, ele está completamente saciado, decide usar essa vitalidade recém-recuperada em um experimento. Ele se posiciona diante de uma pedra e se concentra em sua estrutura interna, comprimindo-se ao máximo. Seu único olho se projeta para fora sobre a pressão, enquanto ele grita internamente e tanto se esforçar ofegante. Ele encara a pedra, ordenando que todo o seu poder se manifeste. Lembra-se dos ataques de bolhas do caranguejo e conclui que a habilidade pode ser adquirida pela prática. Se o caranguejo conseguia comprimir a água ao atacar, um slime também deve conseguir algo parecido, não é não? Então, determinado, ele intensifica a compressão dos fluidos internos, quase como se estivesse entoando um cântico silencioso, tentando imitar o ataque. Ele força seu corpo a se contrair. Alguns jatos fracos escapam de suas costas, indo na direção errada. Mas nosso garoto não desistiu aí não. Ele tenta de novo, mirando à frente com toda a sua força, mas o líquido apenas goteja miseravelmente. Exausto agora, ele se derrete em uma poça, reclamando da falta de controle e incapaz de direcionar o ataque. Bem, a frustração dele cresce, viu? Mas logo se transforma em uma pura teimosia, recusando-se a desistir. Ele pressiona todo o corpo, comprimindo os fluidos internos além do limite. De repente, um jato de fluido amarelo é disparado com fúria, cruzando o ar em alta velocidade. Cê tá doido, meu irmão? Aquela habilidade? Bem, explosão. Nível 1 é ativada. O projétil atinge a concha do caranguejo morto, abrindo um buraco. Imediatamente o sistema anuncia que a habilidade de explosão evoluiu. Bicho, do nada, aquela técnica de ataque dele se transforma em um jato de citoplasma, que, na real, meu irmão, é tipo ele jogando um pedaço do próprio corpo, cê tá ligado? Como se fosse uma bala. Vibra de felicidade, né? Sacando que poderia evoluir as habilidades, se treinar e absorver algumas paradas por aí também. Finalmente, ele percebe que seu progresso não depende só do sistema, mas também da sua garra e força de vontade. Mas aí ele dá uma pausa, pensando: eita, será que esse novo ataque não tem aquele tempo de recarga de 5 minutos que me deixou na mão antes? Se for assim, todo esse hype vai ser em vão, né não? Exceto o hype que você vai dar nesse vídeo, né, fi? Pra tirar a prova, ele dispara mais 2 jatos rapidinho. E para sua surpresa, os projéteis vão voando sem demora, atravessando a carapaça do caranguejo destruída com facilidade. O sistema confirma: não tem tempo de esperar para esse ataque. E para deixar a situação ainda mais hype, o jato de citoplasma sobe para um nível 2. Só que a alegria dele não dura muito, viu? Quando ele olha para si, nota que a conta do poder chegou. O corpo dele agora tá num bastão seco e fino. Um alerta vermelho pisca na frente dos olhos dele, indicando que a sua saúde tá nas últimas. Cada tiro tá consumindo parte de sua massa, tipo, ele tá literalmente tirando pedaços de si mesmo pra jogar. Nesse momento a ficha dele cai. Sem energia, o corpo é a única arma que ele tem. Tudo que ele usa vem dele e volta pra ele. Um pouco desapontado por não ser mago, cheio de feitiços irados, nosso slime decide voltar a comer caranguejo para recuperar o que perdeu. Enquanto mastiga, surge uma ideia na cabeça dele: e se comer restar o meu corpo, eu já comi partes de mim que foram arrancadas? Que doideira, meu irmão. Será que rola? Ele começou a caçar ao redor e na grama acha um enorme pedaço de lodo amarelo seco, que é assustadoramente grande. Ele começa a se perguntar se realmente perdeu tudo aquilo, quando a aranha o cortou. Nosso garoto bem curioso agora, e ele leva o fragmento até o corpo e ativa a recuperação. Assim que ele absorve, algo surreal acontece. Ele vê memórias por um breve instante, e enxerga o mundo na perspectiva daquela parte separada. Ele vê a batalha contra a aranha, e o impacto na pedra, e o caos da briga. Quando a absorção acaba, ele congela em choque. As partes que foram cortadas, mesmo sem consciência, continuavam agindo
evoluindo, se decompondo, acumulando experiência e sobrevivendo ao serem reabsorvidas. Ele não pode só recuperar a vida, mas também a experiência acumulada. Nosso garoto fica extasiado agora, viu? E começa a cantarolar, com um sorriso quase maligno no rosto viscoso. Isso é um bug, meu irmão. É um jeito de tirar proveito do sistema, isso sim, viu? Eu tô gostando do sistema desse cara, viu? Ele tem que dar duro também, né não? Não é tudo de mão beijada. Eu gostei. Ele imagina mandar fragmentos para trabalhar em lugares diferentes, transformando uma única boca em várias, multiplicando a eficiência. Sem perder tempo, ele já decide testar, arrancando um pedacinho do próprio corpo. Houve um estalo e sente a perda de 10 pontos de vida. Tanto o corpo principal quanto o pedaço ficam claros, sinais de debilidade, e aí ele nota uma limitação pesada. Se a saúde cair abaixo de 30, a fome bate forte, viu? Com a saúde máxima de 198, nosso slime se dá conta de que, desde que tenha comido bastante para se recuperar, pode criar quantos clones quiser. Nossa, agora esse cara ficou empolgado, viu? Ele decide puxar mais um pedaço grande de gosma, e o dano recebido é de 30 pontos, para criar um clone maior e mais estável. A mancha amarela se mexe sozinha. Sucesso, meu irmão! Ele se imagina com aquela bandana ninja na cara, tá ligado? E percebe que aquilo é muito parecido com a técnica de clonagem de um mangá bem famoso, você tá ligado? Será que tá copiando o nosso... Você já sabe qual é o mangá famoso que eu tô falando, né não? Ele levanta o punho e diz que chegou a hora de trabalhar mais um clone, pequeno para decompor um tronco caído e os outros coletar cogumelos perto. Ele levanta o punho e diz que chegou a hora de trabalhar, meus camaradas. Manda um clone pequeno para decompor um tronco caído e os outros para coletar cogumelos por perto. Enquanto isso, tudo aparece na tela de status e slime de nível 14, saúde 198, com as habilidades de decomposição, punção, resistência ao veneno e jato de citoplasma. Esse cara agora se sente realizado com um plano. Enquanto os clones estão colhendo, ele fica na boa, comendo as sobras da carne da aranha para manter a saúde em dia. Se vê como um humano blindado e estiloso, até se imaginando num combate, né não? Visualizando como golpes comuns passariam pelo corpo sem causar dano. Agora ele tá todo se achando e pensando que ataques físicos não valem nada. Mesmo os poderes de energia iriam falhar, já que seu corpo líquido simplesmente se recompõe. A ideia de ser invencível começa a surgir na sua cabeça, até que ele fica sério. A única coisa que amedronta esse cara é a mágica, imaginando-se recebendo um ataque mágico. Pensa um pouco, se as lamas e impactos falham, será que a magia poderia acabar com ele? E ele começa a refletir, e ele se pergunta se ainda não encontrou magia. Será que isso é só um reino selvagem? Esse cara fica pensativo, decide colocar uma armadilha na água turva, espalhando pedaços de seu corpo como isca. Então, mais uma vez, um caranguejo gigante do pântano surge e agarra a gosma, e os outros vão seguindo o rastro amarelo para a margem, sem saber que estão entrando numa armadilha mortal. Os caranguejos seguem se alimentando, avançando sem perceber as trevas que los aguardam. Perto, ele observa em silêncio os bichos se reunirem sobre uma árvore. Eles olham para cima, mas já é tarde demais. Ele empurra o galho com toda a força. A gravidade ajuda, viu? O tronco despenca, esmagando os caranguejos na hora. Ele comemora de cima, enquanto o sistema manda notificações. Eliminar 6 caranguejos de uma vez leva o nível dele de 14 para 15. Desce e finaliza os que sobraram com uma pedra e começa a festança. Depois de decompor a carne, recuperar a saúde toda, observa as conchas limpas no chão. Satisfeito com a sua eficiência em farmar, agora mais forte, e ele decide treinar. Então ele coloca uma concha de caranguejo contra uma pedra como alvo, e se imagina como se fosse um pistoleiro lendário, pensando em uma habilidade chamada barragem de plasma. Aí, meu amigo, disparam a chuva feroz de projéteis de gosma amarela. Os impactos foram rápidos e brutais. A concha, meu amigo, virou fumaça. Assim que o jato de citoplasma, aquela barragem plasmordial, deu um salto de nível, do 5 para o 6. O sistema não deixou isso passar batido, mas a conta chegou logo em seguida. O slime apareceu todo enrugado e seco, quase sem saúde. Então, em um pulso frenético, ele mandou ver em um cogumelo, na esperança de conseguir sair daquele estado de autofagia. Após 2 dias de treino alucinado, ele analisou os resultados. O poder e a precisão dispararam, mas havia um porém. Os tiros estavam limitados a 30, antes que sua vida entrasse em risco. Era necessário encarar ataques letais, sem sacrificar ainda mais seu próprio corpo. Segurando um cogumelo venenoso e uma pedra, uma ideia bizarra pipocou na cabeça dele. Por que eu não posso envolver os projéteis com o veneno do cogumelo, hein? Isso deve causar dano tóxico à distância. E se eu amarrar uma pedra junto, no meio, isso vai estar bom, né não? Esse cara é esperto, né? E não é que dentro daquela gosma, um impacto físico absurdamente maior poderia rolar? Será mesmo? Ele decidiu testar na hora.
disparou um tiro carregado com pedra. O estalo foi alto e insano. O alvo simplesmente estourou. Ele deu um sorrisinho, se autoproclamou o gênio por criar uma munição versátil. Mas do nada, um toque sutil interrompeu a animação. Ele notou uma luz estranha vindo de um buraco em uma árvore próxima. Franzindo os olhos de curiosidade, se perguntou se aquilo era um pássaro ou só era um vagalumes mesmo. Impulsionado pela curiosidade, ele se aproximou para investigar o som meio esquisito. Subiu na árvore com cuidado, se inclinando para dar uma espiada no buraco iluminado. E bam! O choque foi instantâneo. Lá dentro, encarando ele com aqueles olhos brilhantes, estava uma coruja azul, parecendo um fantasma. A aura mágica dela pulsava no ar, como uma lâmina fria que esmagava tudo. O pânico subiu pela mente do slime, e o pior medo dele virou realidade, um monstro que mexe com magia. Desesperado, ele gritou por dentro e se jogou na árvore, rastejando para longe. Nosso garoto estava certo de que um feitiço mortal ia despencar sobre ele a qualquer minuto, mas aquela coruja nem ligou. Ficou lá, quietinha, observando toda a fuga dele. Aquilo não era uma fera comum, mas sim uma habilidade mágica, a arranhadura simbiótica. Lá longe, uma mulher observava a floresta, olhando pela própria mão, como um telescópio. Seu olho direito brilhava com a mesma luz azul daquela coruja, mostrando que ela estava vendo através da visão dela. Montada em um javali blindado, acompanhada de outros 2 aventureiros, parecia que não era um simples passeio. Quando um homem barbudo questionou se ela tinha visto alguma coisa, ela sacudiu e respondeu sem emoção que não viu nada sério, apenas um pequeno monstro esquisito. E assim o grupo seguiu pela floresta, com a atmosfera meio tensa. O batedor de cabelo rosa mencionou que era estranho não ter encontrado nenhum monstro forte até então. O guerreiro barbudo mandou o Steel ficar um passo à frente e atenta também, preocupado que o vínculo mágico com o mestre da guilda pudesse ser rompido. Enquanto isso, o slime estava em pânico total, achando que a coruja tinha ouvido ele. E ele estava convencido de que tinha provocado um usuário de magia. Saber que no futuro não poderia encarar esse tipo de inimigo era um pesadelo. Assim, ele correu o mais rápido que pôde e chegou à beira de um rio, na esperança de estar seguro do outro lado. Só que ficou ali, parado, sem saber como atravessar. Aí então ele lembrou da física, que sem pensar 2 vezes lançou-se no ar na hora do salto e ativou a sua habilidade barragem de plasma primordial. Em vez de atacar, ele disparou projéteis de gosma para trás, usando eles como um impulso. O plano deu certo, viu? Mas o custo, bem, ele foi brutal. 80 pontos de vida foram pro espaço, caramba. Enquanto seu corpo voava para frente, a força o arremessou alto, por cima das árvores. Ele conseguiu atravessar o rio, caindo do outro lado totalmente exausto, mas vivinho, meu irmão. Acreditando que tinha escapado, começou a atacar a madeira morta para recuperar a saúde. Enquanto ele se recuperava, uma verdade dolorosa surgiu. Mesmo sendo forte para o seu nível, um inimigo realmente brabo o mataria numa boa. De repente, a pressão esmagadora desceu sobre ele. Uma aura vermelha e ardente cercou o ambiente. Caramba, meu irmão. O cara ficou com o corpo completamente congelado. Isso sim, a presença era tão aterradora quanto a da coruja mágica, com cauda de cobra. Ele acreditou que a coruja mágica finalmente tinha alcançado. E então, devagar, virou-se e percebeu que não era nada. No chão da floresta havia uma garra colossal decepada, escamas brancas e uma unha negra como obsidiana. Aquele monstrão era grande o suficiente para arrebentar árvores inteiras. Antes que o slime conseguisse processar a cena, viu que não era uma garra completa, e sim um dedo gigante. O medo deu lugar a uma ganância eufórica. Um membro lendário. Nosso garoto reconheceu um dedo dourado, uma representação de poder supremo que nem dá pra medir. O maluco pensou, inocentemente, que se conseguisse absorver aquilo ganharia um poder absurdo, talvez até uma evolução colossal. E lá estava ele, rindo feito um louco, incrédulo com a sorte que tinha. Sem perder tempo, se espalhou sobre as escamas e começou a ativar sua habilidade de decomposição. Os tentáculos de Gosmos envolveram o dedo dourado como um ataque, tentando romper a superfície e pegar aquele poder. Mas algo estava estranho. O processo era doloroso e extremamente difícil. A gosma começou a queimar e o alerta do sistema decidiu piscar. Decomposição falhou. A habilidade não era suficiente ou a diferença de nível era excessiva. Invulnerabilidade do alvo ativada. O poder do dedo repelente afastou suas células. Caramba, em vez de ganhar experiência, o slime começou a sofrer dano. 1 ponto, 2 pontos, 1.0. O calor sufocante consumia o interno dele. Perdendo a noção, ativou a auto-alquimia e cortou a conexão com aquele poder. Um pedaço de seu corpo é arremessado para longe, enquanto ele recua. Ofegante. O cara olha para aquele dedo dourado e só sente arrependimento, tá ligado? Você tá doido, meu irmão. Os míseros pontos de experiência que apareceram na tela são tipo um troféu de consolação, é isso, é? E esse cara começa a xingar muito.
por não ter dado mais pontos na habilidade de decomposição. É quase como ter achado um tesouro, mas não conseguir pegar, tá ligado? Porque aquele inventário minúsculo dele não cabe nada. Então, nosso garoto tomou uma decisão bem sensata, viu? Ele vai deixar aquilo lá. Depois que ele subir de nível, ele volta pra pegar. Mas aí do nada, o chão começa a tremer. E parece que tá prestes a entrar em colapso. O dedo decepado ativa sozinho. Brilha feito fogos de artifício. E sai do chão como um míssil. O bicho sobe, furando a copa das árvores. E o slime observa tudo com aquela cara de que... O que tá acontecendo, meu irmão? Como assim? Mano, um estrondo acontece e sem tempo pra reagir o impacto chega com tudo, abrindo uma cratera daquele tamanho, tá ligado? O slime mal escapa, tremendo de medo, se encolhendo pra trás de uma raiz. Ele finalmente pega a noção de que o mundo é uma treta insana. E quanto mais avança, mais pequeno se sente. A arrogância que ele tinha, meu irmão, se desfaz completamente. Ele se esconde como madeira morta e dá um jeito de se fortalecer, enquanto embaixo dele a terra revela minhocas, pedras preciosas e até um monstro mimetizador esperando no escuro, muito mais profundo. O dedo quebrou o solo e no silêncio que ficou, explode de novo, com uma aura vermelha e preta assustadora, provando que não era só um membro, e sim algo muito mais sinistro. O slime checa seu mapa mental, o dedo tá no nordeste, a coruja mágica no sudoeste, e entre os dois, uma área relativamente segura na floresta densa. Ele escolhe uma árvore grossa como base temporária. Nosso garoto tá querendo tirar uma soneca, tá ligado? E se recuperar seus clones no dia seguinte, usando sua habilidade de dissolução. Então ele se liga ao tronco e derrete a casca. Ele planeja um acesso estreito que vai barrar os monstros grandes, mas deixar o interior bem espaçoso e confortável. O maluco já se imagina com um capacete de construção e começa a trabalhar com a energia lá no alto. Camada por camada, ele vai dissolvendo a madeira, cavando, para iluminar o interior, e bota um cogumelo que brilha em azul, rodeado de um veneno fraco. Dentro daquela árvore oca, longe de predadores e relíquias amaldiçoadas, ele finalmente consegue respirar em segurança, exausto, mas se sentindo muito bem também. E confortável, viu? E ele despenca no musgo que juntou com todo o carinho, seu corpo se espalhando lentamente enquanto ele observa. Orgulhoso, um interior de sua própria casa. Aquela base tá feita. Uma mesa de pedra para suas refeições, tudo banhado pela luz azul dos cogumelos. Cada detalhe foi muito bem pensado para não dar ruim. A entrada é guardada por um cogumelo venenoso. Um túnel leva a uma câmara falsa para enganar invasores, enquanto uma passagem secreta conecta as verdadeiras câmaras segura. Lá em cima, se sentindo um campeão, o slime estica um tentáculo e segura um galho, como se fosse seu troféu. Ele relaxa sobre o musgo, mastigando o galho como um charuto, curtindo aquela sensação de ter um lar seguro no meio de tanto caos. Mas claro, o momento de paz é quebrado por um zumbido ensurdecedor que vibra pela madeira, ecoando até o interior da base. Bolado, ele estica a cabeça para fora e grita mentalmente para quem quer que esteja fazendo aquele barulho: melhor parar, meu irmão, eu tô ficando meio notado. Ao levantar o olhar, ele enxerga um enxame gigantesco de vespas passando por cima das árvores. Em vez de pisar no freio, a cabeça dele só pensa nas vespas como alvos abundantes. Uma ideia absurda começa a aflorar na mente. As vespas formam uma patrulha em uma organização altamente sincronizada. Então, sem pensar duas vezes, o slime mete um jato de citoplasma, acertando uma daquelas vespas voadoras e bum! E ela se despedaça no ar. Depois, ele se posiciona na entrada da base, todo exposto, como se fosse uma isca. As vespas não perdem tempo, elas atacam em um frenesi cegante. Então, meu amigo, no último segundo, o slime recua para dentro do buraco estreito. Algumas vespas erram, outras ficam presas, com os ferrões encravados na entrada, e estão atacando freneticamente, sem perceber aquela armadilha que ele tinha bolado. Seguro na sua fortaleza, o protagonista relaxa com aquele corpinho pegajoso e amarelo que funcionava como papel pega-moscas. As vespas ficam presas, se debatendo sem poder sair, enquanto o sistema notifica que ele tá farmando experiência suave, sem esforço algum. Um slime surpreso com o sucesso da ideia fica ainda mais ousado e deixa escapar dois sobreviventes do ataque. Então, silenciosamente, ele segue as vespas pela floresta até um ninho colossal no alto das árvores. Em um galho distante, ele observa aquela estrutura absurdamente grande. Os olhos dele estreitam. Pera aí, meu irmão. E já começou a bolar um plano para destruir tudo. E ele se revela chamando a atenção das vespas sentinelas que, sacando o perigo,
e imediatamente solta um sinal de feromônio. O ar se enche com um zumbido ensurdecedor, quando milhares de vespas emergem do ninho de uma vez. O slime fica ali, firme, certo de que as picadas não vão doer nele. Para ele, mais inimigos só significam mais experiência. Então, algo muda. As vespas não atacam uma por uma, elas o cercam, formando uma espécie de esfera viva, vibrante e compacta. As asas batem em perfeita sincronia. O atrito gera um calor sufocante, como o interior de um forno. Um sinal de alarme vermelho pisca na frente dele. Ele não esperava essa estratégia, né não? Temperatura em níveis críticos, meu irmão. Se prepara, você vai virar fumaça, meu irmão. Você vai derreter todo. As células começam a morrer uma a uma. Um pânico avassalador toma conta, enquanto ele percebe que ele está levando dano constante. Disfarçado de horror, ele percebe a verdadeira brutalidade. Aquelas vezes estão tentando cozinhá-lo vivo. Eu falei pra você. Eu falei, viu? Eu falei. Recusando-se a ceder ao destino. Então o slime reage com toda a sua força. Ele ativa uma barragem de plasma primordial. Todo aquele amarelo explode em todas as direções, destruindo as vespas operárias e rompendo a formação mortal. O calor cede um pouco, mas antes que ele possa respirar aliviado, surge um novo inimigo. Uma unidade pesada aparece, bloqueando seus ataques com um escudo robusto, feito de cera de abelha. Essa vespa blindada avança sem medo, desviando suavemente dos tiros que antes eram mortais. O slime agarra um galho, alarmado pela situação. Seus olhos se arregalam ao entender que os guardas das colmeias são muito mais poderosos do que os batedores que ele enfrentou antes. E então ele vê algo ainda mais aterrorizante entre aquele enxame. Uma vespa de pelos brancos se destaca, segurando um cajado de madeira. Ele levanta o cajado e conjura um círculo mágico brilhante acima da sua cabeça. A habilidade Invocação de Enxame é ativada. Meu irmão, tudo que ele temia. Uma vespa poderosa com feitiços mágicos. Um verdadeiro exército desce daquela colmeia, como se fossem chuvas de insetos. A hierarquia daquelas criaturas fica clara em sua mente. Vespas operárias, vespas guardas, defensivas e por último, vespa maga, que comanda tudo. Oh, meu irmão, esse cara ficou aterrorizado. O terror atravessa. É uma forma evoluída. Um oponente que usa magia ou seu maior pesadelo se concretiza. A vespa maga ordena, com um tom gélido, guardas, vespas blindadas, mergulham em sua direção para acabar com ele. Ele responde com tudo. A barragem plasma primordial explode novamente, lançando fluido amarelo que vai até o céu. Os disparos atravessam a copa das árvores, detonando os insetos pelo ar. O ataque causa estragos, mas a quantidade de inimigos é esmagadora. E ele é só um. Nosso garoto é forçado a disparar sem parar. A cada tiro perde 10 pontos de vida. Seu corpo diminui visivelmente. E para sobreviver, ele implora. Enquanto atira, se ancora no galho e ativa a decomposição, drenando nutrientes da madeira abaixo dele. A cada tiro, recupera 10 pontos de vida, equilibrando o custo da munição. A sua ofensiva se mantém. A munição infinita, mas a pressão não dá trégua. Um dos guardas levanta o escudo de cera, desviando os tiros novamente. A frustração cresce, viu? Ele percebe que precisa de algo mais forte. A sua última cartada, tá ligado? Um ultimate. Antes que ele possa agir, dois guardas vespas mergulham juntos para o ataque final. Ele, encolhido, percebe o corpo do lado apunhalado, mas comete um erro fatal. O contato físico é seu domínio. Ele ri bravamente da bravura dos soldados, que se entregaram voluntariamente. Seus corpos os envolvem como uma armadilha viva. As armaduras vão se dissolvendo enquanto ele decompõe os dois ainda vivos. Após eliminar os inimigos, o sistema notifica que os despojos foram obtidos. Seu inventário recebe lanças de vespa e uma agulha de vespa dos soldados derrotados. Mais um alerta surge imediatamente. Inventário cheio. Ele precisa usar os itens agora, sem hesitar. Improvisa e envolve uma lança de vespa afiada em seu lodo, criando um núcleo sólido para um projétil. Ele gira a arma rapidamente, estabilizando a trajetória e acumulando força. E então ele dispara. O tiro refinado corta o ar furiosamente. O escudo de cera da abelha se estilhaça e a guarda-vespa atrás dela é cravada em cheio. Um soldado despenca derrotado ao ver sua defesa rompida. Nesse instante, a maga percebe a situação. Seus olhos brilham com uma raiva silenciosa, enquanto ela erguia o cajado e ordena a retirada. Todo enxame quebra a formação e retorna em massa para a colmeia, abandonando a ofensiva de forma abrupta. Nosso querido slime permanece agarrado ao galho, observando-os sumirem entre as árvores. Um sentimento de vitória o invade, ele debocha, convencido de que o enxame recuou por finalmente temê-lo. A batalha esquenta, como a vespa mágica forma uma esfera giratória de energia dourada. Ao ver o líquido brilhante, o slime se distrai. Parece mel, e ele deseja provar mesmo em meio àquele combate. Mas a maga não está oferecendo iguarias. Ela ergue o cajado e incendeia a esfera.
Faíscas e brasas surgem por tudo que é canto, e a Vespa mágica lança a bola de fogo para baixo como se fosse um meteoro. O ataque atinge o slime de lodo, causando 70 de dano, fazendo-o gritar por ajuda enquanto sua vida despenca. A maga continua lançando múltiplos projéteis em chamas, num assalto implacável. Bem, nosso garoto slime corre desesperadamente, percebendo que o fogo é um contra-ataque brutal ao corpo dele. Os ataques misturam chamas e mel pegajoso, causando dano em área. Mesmo regenerando um pouco, ele sabe que não pode vencer e decide fugir. Enquanto recua, ele se vira e dispara a barragem de Plasmotium, um fluxo de projéteis de lodo amarelo. Duas vespas blindadas avançam para interceptar o ataque. Elas se escudam com barreiras gêmeas de cera de abelha, formando uma parede verde que bloqueia o lodo e protege a maga, que se segurava na árvore. Enquanto o fogo despenca do céu, o slime reclama das habilidades defensivas absurdas delas, aceitando a derrota. Ele desliza pelo tronco, fugindo enquanto as explosões destroem a madeira atrás dele. Aquela vespa mágica invoca um feitiço poderoso de convocação de enxame para chamar reforços da colmeia. Então, meu amigo, um novo inimigo surge: abelhas suicidas. É isso mesmo, viu? Encharcadas de energia e com abdômenes brilhantes, viu? Vão para defender a colmeia. O esquadrão suicida avança em combate. Elas mergulham em um ataque coordenado. O tronco da árvore onde o slime se esconde é atingido em um movimento sincronizado e no impacto elas detonam, criando uma reação em cadeia de explosões que envolve a área em chamas. O slime, meu amigo, salta do tronco em chamas para evitar o fogo, caindo em um galho mais baixo. Seu corpo viscoso absorve o impacto. A vespa mágica, com um olhar astuto, logo avista o slime e dá a ordem para seus soldados cortarem a rota de fuga dele. Aquele slime sente a árvore balançando de forma violenta. Ele nota que duas grandes vespas estão serrando o galho, meu amigo. Nossa senhora. Então, com um estalo, o galho se parte e o slime despenca. Enquanto ele cai, ele avista uma armadilha logo abaixo, toneladas de abelhas suicidas aguardando ele, ansiosamente para pegá-lo. Lá em cima, aquela vespa mágica prepara seu golpe final, conjurando uma esfera de energia amarela, grande, como se fosse um sol. E bom! Ela lança essa colossal bola de energia para baixo. Aquela explosão vai em direção ao slime e às abelhas, mostrando que o mago não hesita em sacrificar suas próprias tropas para garantir a morte do alvo. Então, com a visão ofuscada pela luz intensa, o slime observa o ataque descendo. E então, meu amigo, o feitiço atinge o slime, gerando uma explosão de proporções gigantescas. Uma nuvem em forma de cogumelo surge acima da floresta. E essa nuvem, meu amigo, é visível a quilômetros. Quando a poeira finalmente assenta, a vespa mágica, exausta, e seus guardas baixam as armas, acreditando que a ameaça se foi. Restos de madeiras ainda em chamas caem do céu, as únicas relíquias daquela devastação. A floresta parece tranquila agora, e os guardas voltam aos seus afazeres. Mas uma perturbação súbita chama a atenção. Dois guardas que estavam trazendo recursos de volta para comer congelam no lugar, com os olhos da vespa mágica arregalados, percebendo que não estão sozinhos. Então, num piscar de olhos, o slime rompe a casca da árvore por trás deles, numa investida furtiva. Antes que os insetos consigam reagir, o predador amarelo se lança pelo ar. O slime captura os guardas, prendendo-os e falando que o interior do ninho está totalmente vulnerável. Sobrevivendo ao ataque com astúcia, o slime tinha um plano. Ao invés de só se esconder, ele devorou a madeira, criando um túnel secreto até o ninho. Então, logo antes da explosão, ele gastou 150 pontos de HP para criar um clone de seu próprio corpo, deixando-o de lado de fora como isca. O plano foi certeiro, viu? Aquelas vespas focaram no clone enquanto o verdadeiro passou despercebido, subindo pela árvore. O cara é brabo também, viu? Vou te falar, viu? Agora o slime rompe a parede da colmeia, invadindo profundezas terrivelmente inimigas. Ali dentro, ele usa sua habilidade de busca, se espalhando para mapear os corredores, e ele passa rapidamente por uma sala de armazenamento, mas infelizmente não é o seu objetivo. Ele verifica uma câmara cheia de larvas gigantes, mas também deixa pra lá. Por fim, ele encontra uma câmara dourada repleta de mel, que o tenta bastante. Mas o nosso pequeno slime se mantém focado, prometendo voltar para o mel, enquanto caça o núcleo do ninho. Então o slime explode no chão, na câmara mais profunda do ninho, e logo avista seu alvo, desprotegido, aquela rainha vespa, uma criatura colossal e imóvel. E ela descansa sobre uma almofada, degustando para gerar mais soldados. A invasão alerta os defensores. As vespas guardas e criadas se viram, percebendo que suas defesas foram burladas. A verdadeira batalha, liderada pela furiosa vespa mágica, encaram o intruso com os olhos avermelhados. O slime se arrasta pelo abdômen da rainha, segurando uma pedra na altura da cabeça dela. Ele avisa os guardas que ela é sua refém. A rainha, coitada, treme de medo, enquanto a pedra paira sobre ela.
Mas o nosso pequeno slime errou seu cálculo. Em vez de se renderem, a enfurecida Vespa Mágica grita uma ordem para um ataque imediato. Os guardas obedecem e avançam para aniquilar o intruso, ignorando o risco à sua rainha. O slime arregala os olhos, percebendo que aquela negociação falhou completamente e que não há outra saída, meu irmão. Ele esmaga a pedra com uma força brutal, aniquilando a rainha. A Vespa Mágica, meu irmão, paralisa em choque, testemunhando a morte do coração da colônia. E o impacto é imediato. Lá do lado de fora, milhares de vespas perdem a capacidade de voar e despencam do céu. Dentro do ninho, os magos e guardas caem, desmoronando. O slime explica que a rainha funcionava como hospedeira e sem ela a colônia morreria. Ele fica em pé sobre o corpo inerte da rainha, desapontado. Sua tentativa de negociação tinha falhado. Enquanto aquela colônia perece, o sistema informa que ele subiu de nível 15 para o 17. Na floresta em silêncio, sob a luz da lua, uma notificação do sistema confirma que o slime pode subir de nível após destruir a colmeia. Ele salta de uma árvore, pousando entre as abelhas suicidas já mortas. O sistema avisa que os restos das abelhas deixaram de conceder experiência em 24 horas e que seu bônus temporário de vida vai sumir em breve. Ele então abre a janela de status e ele chegou ao nível 21, com 918 de HP. As habilidades melhoraram bastante. O status está no nível máximo. Resistência a veneno está no nível 7 e ele ganhou uma nova habilidade. Comando Central nível 2. Confuso com essa nova habilidade de Comando Central, ele tenta adicionar pontos de habilidade, mas nada acontece. Ele se questiona se aquilo é inútil, pois não tem ninguém para comandar. Então ele tenta melhorar o decomposição, Mas uma notificação informa que habilidades raciais só podem ser aprimoradas com a prática. Coitado, meu amigo, decepcionado por ter maximizado a pulsação, percebe que o aumento de vida também ampliou o espaço do inventário. Agora seu inventário tá abarrotado de mel, de monstros vespas brilhante. Bem, e olha só a descrição, ela indica que ele recupera 400 pontos de HP, tornando-se um tesouro precioso. Exausto após aquela invasão, o slime se senta na grama, afastando-se para recuperar o fôlego. Sozinho sob aquela luz daquela lua muito bonita, cercado por insetos monstros, ele reflete sobre por que sente emoções tão complexas, sendo apenas um pequeno slime. Ele não possui coração, então ele começa a rever sua jornada mentalmente. Ele se lembra dos inimigos que devorou para sobreviver, um caracol ácido, uma aranha monstruosa e um caranguejo gigante também do pântano. A caminhada do predador o levou de insetos à destruição de uma colônia inteira de vespas. Então de repente ele tem uma visão trágica, uma memória de sua presa, um pequeno caranguejo, cheio de curiosidade. Pergunta para a mãe dele por que o pai ainda não chegou para brincar. A visão dele? Bem, ela revela um pai todo alinhado de terno, falando ao telefone com a esposa, dizendo que ele está com clientes e não pode voltar para casa. A mãe tenta acalmar o filho, alegando que o pai está se esforçando por eles. Um relógio em forma de caranguejo na parede marca quase meia-noite, sinal de que algo não está certo. A angústia começou a surgir quando a mãe percebe que o marido não fez nenhum tipo de contato. Temendo que ele tenha desmaiado de tanto beber, ela fala pro filho que é hora de ir à procura do pai caranguejo. E assim, eles saem, atravessando aquela noite escura. O menino canta sobre uma tempestade, mas a mãe pede para ele ficar em silêncio, sem saber que o pai dele já foi devorado por um slime. Num beco escuro, o pai aparece cambaleando, com uma maleta na mão. O garoto, vendo a silhueta, grita feliz achando que seu pai voltou. A mãe, confusa, pergunta por que aquele corpo está se afastando da casa. E ela observa que ele está caindo e assume que o marido está bêbado, pedindo ajuda ao filho. O garoto, animado, corre em direção à silhueta. Quando a figura se vira, não é o pai, mas sim um slime disforme, vestido com as roupas, com um olho vermelho distorcido. O monstro sussurra que o pai dele estava delicioso. O menino grita, tomado pelo horror ao ver essa cena. O slime entra em pânico, percebendo que ele se tornou o vilão daquela história. Em meio à floresta escura, ele tenta se acalmar, falando consigo mesmo que estava pensando demais, já que ainda possui uma mente humana, apesar de ser um monstro agora. Mas a culpa continua a atormentá-lo. Ele percebe a presença de predadores na escuridão e aceita a lei da selva, caçar ou ser caçado. Em vez de hesitar, ele decide que caçar e decompor é seu único caminho. Focado em sobreviver, ele resolve verificar o clone que havia liberado anteriormente, para saber o que ele havia coletado. Numa corrida pela vegetação rasteira da floresta, o slime avança rápido,
Ele salta sobre os arbustos, seguindo rumo ao clone. De repente, para, e bem na sua frente vê um brilho quente e intenso vindo de uma fogueira. Extremamente curioso, nosso amigo Slime avança entre os arbustos, tentando observar melhor, ponderando-se se tem humanos por perto. Ele espreita entre as folhas, e seu coração acelera ao confirmar suas suspeitas. E lá, avistando 3 aventureiros, descansando ao redor de uma fogueira. E escondido, Slime se sente assustado e nervoso ao avistar pessoas nesse mundo repleto de monstros. Do outro lado, a guerreira de cabelo rosa, Nia Ross, Rank C, está relaxando encostada em um javali blindado que dorme, agradecendo ao pequeno Steelback por ter encontrado o caminho até a fogueira. O barbudo guerreiro Rank B pede desculpa à equipe, se sentindo culpado por tê-los perdido enquanto procurava um alvo. Colin Ferner, com seus cabelos brancos, Rank B observa aquela situação. Ele nota que a comunicação mágica foi interrompida e que a floresta é como se fosse um labirinto, e diz pro Rank que não se culpe, pois essas anomalias eram totalmente imprevisíveis. Colin sugere que eles relatem tudo à igreja assim que conseguirem escapar. Aquela conversa revela que o mestre da guilda está desaparecido há cerca de 2 anos, e como se não bastasse, ele acrescenta que havia rumores de que a igreja desconfiava da guilda antes do desaparecimento há 10 anos. O mestre daquela guilda, Gon, fundador da guilda dos 100 estilos, tinha como filosofia a igualdade, com o lema sem engano, sem abuso e sem mal. Aquela guilda se destacou pela generosidade e união entre seus membros, tá ligado? No entanto, o rápido crescimento dela despertou a desconfiança da igreja. Então, meu amigo, 2 anos atrás, Gon aceitou uma missão do Papa para a Floresta do Pântano e nunca mais foi visto, meu irmão. Rick Carter comenta que, sem um mestre, a guilda ficou desmoronada. Ele agradece a Nia Cole, os únicos que estiveram dispostos a se juntar ao seu esquadrão de busca. Nia Ross, de forma humilde, diz que deve tudo a Gon. Sem a guilda dele, que aceitou tudo, sua carreira de aventureiro estaria comprometida por sua profissão. Cole, ainda focado na leitura, dispara de forma sarcástica que Nia consegue controlar feras mágicas e que com certeza não tem por que se preocupar com o futuro, né não? A garota, já bem irritada, Nia, o manda calar a boca e ir dormir. Cole rapidamente pede desculpas, percebendo que tocou num ponto sensível, tá ligado? Enquanto isso, o Slime se esforça para ouvir tudo isso. Escondido nos arbustos ainda, nosso garoto começa a captar apenas palavras como guilda e igreja. O Slime se dá conta de que entender a política desse mundo humano é crucial para sua sobrevivência. Aproveitando-se de sua habilidade de metamorfose, ele estende um tentáculo achatado do arbusto, fazendo de conta que é um receptor de som. Agora, ele escuta atentamente da grama, enquanto os aventureiros continuam conversando, sem desconfiar da presença dele. Mas aquela espionagem, meu irmão, é interrompida quando Colin, sem tirar os olhos do livro, diz calmamente que há um monstro por perto. O Slime, meu irmão, percebe que foi detectado e entra em pânico. Antes que consiga recolher o tentáculo, um espinho de gelo conjurado por Cole explode do chão, atingindo seu membro. O ataque é devastador, meu irmão, e uma notificação do sistema informa que o efeito de gelo é super eficaz contra slimes, reduzindo sua velocidade em cerca de 90% e deixando tremendo de frio. Coitado, meu irmão. O cara agora tá em desespero total. O slime começa a puxar seu membro congelado em direção aos arbustos, deixando um rastro de gelo por onde passa. Ele dá a entender para os comparsas que já resolveu a treta. Rick levanta seu escudo, curioso sobre onde está o inimigo, enquanto Nia manda seu javali Steelback dar uma volta na área. O Slime, congelado, observando tudo, fica horrorizado, enquanto o javali se aproxima. O pequeno Steelback começa a cheirar o Slime, achando que aquele monte amarelo é um lanche. Decidido que aquilo ali parece um petisco gelado, quando o cavali dá uma mordida, o Slime grita internamente enquanto é mastigado. Caramba, o cara agora tá com os olhos arregalados de pavor. Ele tenta fugir, achando que seu fim chegou. Ele se convence de que vai ser devorado por um javali. Exatamente quando se prepara para morrer, Nia grita com o javali para não comer a criatura estranha. Ela puxa as orelhas de seu pet, reclamando que o Slime é apenas um monstrinho inofensivo. Ela pede para o javali cuspir o Slime. Obedecendo, o javali cospe o Slime, cobrindo-o de barba também. Nia segura a criatura gosmenta, levantando-a em direção ao rosto. Com um sorriso caloroso, ela comenta que ele parece familiar e pergunta ao pequeno monstro se ele quer formar um contrato. Nosso garoto, radiante, vê Nia como se fosse um anjo na frente dele. Em sua mente, ele grita, ai sim, acreditando que finalmente encontrou um vínculo mágico da sua vida. Mas aí, Rick Carter interrompe, dando uma bronca em Nia por estar perdendo tempo. Ele a lembra que precisam economizar mana para escapar da
pela floresta e não gastar com um slime de quinta categoria. O slime tenta gritar que é um slime, mas só sai um silêncio, coitado. Nia, concordando, coloca o slime na grama. E ele fica decepcionado ao perceber que os humanos não o escutam, mas não desiste. Decide tentar se comunicar com gestos. Contorce seu corpo amarelo, esticando os tentáculos para desenhar símbolos no chão. Nia nota o comportamento estranho e Rick, se achando esperto, tenta fazer caracteres chineses com a forma do slime, na esperança disso provar a sua inteligência. Mas o plano, meu irmão, dá ruim. Rick confunde os símbolos e pergunta se o slime só tá tentando fazer sujeira. Esse cara fica na dúvida. Sem entender nada, frustrado, o slime se dá conta de que os humanos desse mundo não falam ou escrevem inglês. Com medo de ser morto ao agir de forma estranha, ele desiste de se comunicar. Ainda assim, se consola pensando que pelo menos humanos existem por aqui, mesmo que ele não consiga falar com eles ainda. Sob a luz da lua, o slime salta pela água, se distanciando em segurança dos humanos que acaba de conhecer, pousando naquela grama. Ele se lembra da ameaça mágica. Ele quer evitar a coruja espectral. Afinal, ela é seu maior ponto fraco. No entanto, nosso garoto decide testar uma nova habilidade de batalha contra as vespas, ativando o comando do núcleo. Uma grade digital começa a escanear tudo ao redor. Seus sentidos se transformam em um sistema de radar, emitindo bips enquanto varre a área em busca de sinais. Aquela grade azul cresce entre as árvores, mapeando a floresta escura. Em cima de uma rocha, o slime espera que o escaneamento localize os clones que deixou para trás. O sistema fixa em um alvo. Ele sente como se seu corpo estivesse dividido, percebendo que o comando do núcleo está rastreando uma parte de si mesmo. O slime, então, corre pela floresta, seguindo o sinal para recuperar a sua massa perdida. O sinal fica mais forte, guiando-o até uma grande massa amarela brilhante, perto de um tronco caído. Chocado, ele percebe que o clone cresceu enormemente, por conta própria. Ele se pergunta quanto tempo ele ficou fora. Então ele ativa um modo de recuperação e se funde com um clone gigante, absorvendo seus nutrientes e também experiência. O sistema, então, meu camarada, começa a anunciar um grande ganho insano de experiência e também de pontos de vida, deixando o slime energizado. Ele salta ainda mais em direção ao próximo sinal, para continuar a sua colheita belíssima. Acaba encontrando e absorvendo outro clone, aumentando a sua resistência a veneno para o nível 8. Nessa experiência toda, meu irmão, o leva pro nível 22. Aquele slime pousa na grama, ansioso para continuar acumulando experiência. E então, rapidamente, ele ativa o comando do núcleo, mas o sinal tá bem fraco, viu? E emitindo bips desregulados. Confuso, ele se pergunta, mas qual o motivo desse sinal ter diminuído? Procurando freneticamente pela fonte, ele escaneia aquela área, mas então ele vê um movimento perto de alguns cogumelos e fica horrorizado ao perceber que seu alvo é um caracol ácido devorando seu clone. O nosso garoto fica enfurecido agora, viu? O slime começa a gritar e manda uma rajada de citoplasma, acertando o ataque e empurrando o inimigo para longe, deixando o clone tremendo. Ele age como se o clone fosse uma criança amedrontada, prometendo confortá-lo, tadinho. Vai na direção do campo de cogumelos para recuperar o que sobrou de sua massa. De repente, um borrão vermelho veloz ataca de cima, esmagando os cogumelos. Uma língua longa e bem pegajosa captura o slime, roubando seu clone bem na frente dele. Ai, que afronta, viu? O culpado é um sapo verde gordo, que devora o clone com um quaxar satisfeito. O nosso pequeno slime observa, chocado, enquanto o sapo arrota. Toda sua experiência desaparece. Aquele choque logo vira uma fúria imensa. Ele promete que o sapo fedido vai pagar caro por ter comido seu clone. Então o slime desencadeia uma barragem de plasmodium, disparando um projeto contra o ladrão. O sapo da floresta percebe o ataque. O disparo atinge seu rosto com grande força, jogando ele para trás. Com o sapo caindo, o slime não resistiu e começou a zoar, se achando poderoso. O maluco acreditava que agora poderia encarar qualquer pássaro do mal, cheio de estilo com sua cauda de cobra. Mas, como a confiança virou uma confusão rápida, o sapo, longe de estar derrotado, mostrou que não estava para brincadeira. Aí, com a boca larga, capturou o projeto ileso. Como um mestre da defesa, cê tá ligado? Quando o slime se preparava para dar mais um ataque, o sapo deu um salto absurdo, mergulhando no rio, com um splash que jogou água para tudo que é lado, escapando para as águas profundas. O slime, bem desesperado, pulou até a borda da rocha, gritando que o sapo não ia escapar assim tão fácil. Mas lá estava o sapo, com a cabeça de fora da água, coaxando e zombando. Como se dissesse, tô de boa, meu irmão, vem cá pegar aqui, eu não vou sair daqui não, viu? O slime, sem desistir, disparou uma chuva de ataques que desafiava a lógica, mas tudo o que conseguiu foi fazer barulho na superfície. Os tiros atingiram a água e, em vez de causar dano, apenas espirraram, inúteis como um plano mal elaborado. Frustrado, o slime parou de atirar e percebeu sua impotência, enquanto o sapo se escondia debaixo da água. Mas, de repente, o sapo saltou do rio, e
o slime, deduzindo que ele precisava de ar, achou que era a chance perfeita para acabar com ele. E ele sentenciou que essa fraqueza significava que a morte do sapo estava próxima. Mas, meu amigo, o sapo não estava só respirando. Com um impulso épico, ele bateu na superfície da água, lançando-se em direção à margem, como se fosse um foguete. O slime quase não conseguiu se esquivar, enquanto o sapo explodia em velocidade direto na rocha, onde estava escondido. Na hora em que o sapo se levantou, o slime preparou um golpe da destruição, disparando uma saraivada de plasmódio, como se não houvesse amanhã. Um tiro certeiro atingiu o olho do sapo, e ele rodopiou com a precisão de um artista, meu irmão. O slime logo se afastou, correndo para a árvore, buscando abrigo. Lá em cima, observando aquela cena, ele se deu conta que tinha sido arrogante demais. Após as vitórias recentes, né? Afinal, um caçador pode virar a presa se não jogar com humildade, tá ligado? Enquanto isso, o sapo, enfurecido por estar machucado, segurava seu olho ferido, sangrando, e encarava a árvore com fúria. Coitado do slime que, ao perceber a fuga do sapo para perto da árvore, entrou em pânico por estar sem munição de pedra. Então, meu amigo, nosso pequeno slime sem saída lançou projéteis de iodo líquido, mas ao invés de causar estrago, o sapo começou a devorar cada ataque no ar. E, meu amigo, esse ataque aqui não rolou não, viu? O slime ficou chocado ao descobrir que suas bombas estavam apenas alimentando o monstro mais forte. Então, ignorando a dor, o sapo começou a escalar a árvore, indo direto na caça do slime. O maluco que estava lá em cima não percebeu a hora que o sapo abriu a boca e, com uma língua longa e grudenta, disparou em sua direção, agarrando e prendendo seu alvo. Então, começou um verdadeiro cabo de guerra, o slime segurando o galho para não descer enquanto o sapo puxava com toda a sua força. A tensão era tanta que o galho tadinho não aguentou e se partiu, jogando o slime para baixo. Sem sequer saber que estava prestes a ter um péssimo dia, o sapo, boca aberta, se preparou para um lanche com o slime. E em um piscar de olhos, o slime usou o momento reverso, se enrolando no galho, quebrando e segurando a ponta afiada para baixo, cravando a madeira na boca do sapo e gritando para ele engolir isso tudo. O impacto, meu irmão, foi brutal. A madeira perfurou o cérebro do sapo, que ao cair espalhou sangue por todo lado. O slime, por outro lado, estava seguro, no tronco da árvore, respirando, aliviado, enquanto o sapo afundava grandiosamente na água, com um splash absurdo, encerrando aquela treta, né? Por que ele não comeu o sapo? Será que carne de rã é bom? Naquele momento, o slime olhava para baixo e sentia que tinha perdido uma grande chance de ganhar experiência, já que o corpo do sapo afundava todo tingido de vermelho, desaparecendo nas profundezas, né? Mas não durou muito até que, de repente, a água borbulhasse e dois olhos extremamente ameaçadores apareceram, encarando por baixo. Então, meu amigo, um feixe de luz emanou da água, deixando o slime em choque, enquanto o ataque cortava o ar. O golpe atingiu o tronco da árvore, atravessando com o poder do caos, lançando tudo pra cima, como se fosse nada. E assim, o show continuou se desenrolando. Nosso pequeno slime começa a suar frio, mas que diabos? Onde ele foi se meter? Aquele sapo gigante já vem com a boca aberta. Ele crava as pratas no chão e solta uma rajada de sangue, que quase acerta o slime. Mas nosso slime rapidamente salta da árvore. Enquanto salta, ele forma um membro e pega em um dos galhos da árvore e começa a se balançar. Ele se balança de um lado para o outro pegando impulso, enquanto diz que um sábio não luta quando as probabilidades de ganhar não estão a favor dele. Aquele monstro sapo tem uma terceira forma, será? Se esse for o caso, aquele capturado pela serpente garça anteriormente, por que ele não se transformou e lutou contra um bicho que estava numa forma superior? Será que talvez seja a diferença entre níveis? Então ele começa a pensar como um monstro de classificação tão baixa merece uma forma tão mesome. Não há nada que possa ser tão ruim quanto uma forma patética como essa. Mas de qualquer forma, ele decide recuar primeiro. Mas enquanto ele está recuando, olha lá, o nosso sapo com a boca aberta, prestes a abocanhá-lo. Ele tenta se desviar e consegue. Essa passou por pouco. Enquanto ele balança, o sapo também se balança, usando a sua língua. Os olhos do sapo começam a sair sangue e ele sente o cílio sanguíneo. E ele continua a se balançar e continua despejando mais cílio sanguíneo em nosso monstrengo. Diferente das últimas vezes, dessa vez, acertou quase em cheio em nosso slime. Ao perceber que o sangue do sapo é tão tóxico que sua resistência a veneno de nível 8 não consegue detê-lo, o sapo, santificado, continua o ataque mergulhando para baixo enquanto ativa sua habilidade chamada Chicote de Língua. A longa língua vermelha do sapo explode como se fosse um arpão, agarrando nosso pequeno slime e puxando-o com toda a sua força para baixo. Mesmo após a pancada, o nosso pequeno slime se mostra todo cheio de si e ri daquela situação, achando que pouco dano o afetaria.
convicto de que golpes físicos não seriam nada contra sua forma líquida. Mas, coitado, a confiança dele logo se transforma em desespero ao se dar conta de que foi arrastado para o rio. E isso, meu chapa, é aquela fraqueza mortal dele, né? Água doce, que delícia. Um alerta vermelho grita que a pressão osmótica das células do slime está lá embaixo e que ele precisa sair dali logo, ou já era, meu irmão. Antes que o slime pudesse bolar um plano, o sapo santificado avança com a boca aberta. E num clique, o sapo fecha a boca com força, engolindo nosso pequeno slime, sem nem pensar duas vezes. O silêncio da floresta é total, enquanto o sapo flutua na água, parecendo totalmente satisfeito depois de uma refeição, né? Mas o que acontece é que a boca do sapo começa a inchar e se contorce. O slime tá lá dentro, brigando para não ser digerido. O sapo aperta ainda mais a mandíbula, forçando o slime garganta abaixo pro estômago. Dentro do estômago, o slime é afundado em ácido gástrico. Enquanto isso, ele observa horrorizado sua vida derretendo, levando 33 de dano a cada segundo. Aquela escuridão e o pântano tomam conta do slime e ele tenta escapar jogando fora seu núcleo, mas tá tão cansado da luta que não consegue usar a sua habilidade de divisão. Dentro do estômago, o sapo faz um quaxar triunfante e começa a se movimentar naquela água, acreditando que tinha derrotado seu inimigo. Nosso pequeno slime percebe que precisa colocar tudo na reta e dá um mergulho definitivo na água, em vez de lutar contra a pressão que o enfraquece. Então, nosso garoto ativa intencionalmente a sua fraqueza de pressão osmótica. Ao absorver a água, seu corpo começa a se expandir rápido dentro da garganta do sapo. O sapo, meu amigo, entra em pânico e começa a segurar na própria garganta, percebendo que algo está errado quando seu pescoço começa a inchar de um jeito extremamente esquisito. Enquanto isso, o slime continua a se expandir, preenchendo cada espaço da boca e da garganta do sapo, decidido a sufocar a criatura até a morte. O sapo, coaxando em desespero total, tem seus olhos quase saltando da órbita, enquanto o slime força as mandíbulas do sapo a se abrirem para sobreviver ao dano. E enquanto se expande, o slime começa a consumir todo o mel que conseguiu dos monstros vespas, recuperando 400 pontos de vida a cada dose, alimentando seu crescimento. Com a vida regenerando numa boa, o slime fica gigante, esticando o corpo do sapo ao limite. A pressão fica insuportável. É uma explosão colossal, o sapo santificado voa pelos ares, estourando de dentro para fora. Sangue e tripas voam pela água enquanto a expansão do slime destrói completamente o sapo. Então, nosso amigo slime vitorioso flutua em meio ao rio, como uma enorme montanha de iodo. O nosso querido sistema anuncia que nosso pequeno slime venceu o sapo e também ganhou experiência por ter sobrevivido ao veneno. E agora ainda ganhou um novo anticorpo. Após essa vitória bombástica, o slime flutua na direção das árvores do pântano, parecendo uma montanha verde. E ele fica ali, olhando para o seu novo corpo gigantesco, sem acreditar em como ficou. Uma janela de status aparece, revelando sua nova habilidade passiva, regulação de pressão osmótica máxima. Agora, o seu HP disparou para 11.170, muito além do máximo que tinha antes. Só que é melhor correr, porque um temporizador avisa que esse bônus de vida vai desaparecer em 1 hora. Ele analisa a sua nova forma e nota que esse tamanho permite que ele flutue como se fosse um iceberg, e a parte de baixo dele absorve água. Mas o volume gigante está seguro para regular a pressão. Essa imunidade à água se tornou um benefício inesperado dessa jogada inesperada. Então, meu amigo, por outro lado, o slime entra em pânico ao notar o temporizador. Ele fica horrorizado ao ver que os 10.000 pontos de vida extra vão se dissipar rapidamente. Em outras palavras, ele tem que sair da água. A expressão dele mudou: consumo de emissão total. Então ele precisa consumir rápido alguma coisa. Ele então começa a usar todo esse mel para alcançar essa forma. Consumo de ambição total. Usando todo o seu mel para alcançar essa forma, ele precisa se aproveitar disso para conseguir uns retornos. Ele ri, se imaginando um kaiju imparável, meu irmão. De repente, uma ideia insana do jogo, bola pegajosa, surge, e ele decide rolar pela floresta, engolindo tudo em sua nova forma gigante. Com isso, o nosso pequeno slime começa a descer pela floresta alagada, devorando tudo, enquanto várias notificações do sistema surgem, confirmando a decomposição e entregando pontos de experiência também. Nosso pequeno slime, ou agora grande, né, avança entre as árvores, usando seu tamanho para farmar recursos antes que o tempo limite zere. Debruçado na água, os peixes nadam numa boa entre as raízes, mas do nada o ataque vem com a bunda na água, espantando os peixes. A caça tá complicada, viu? Apesar de ser imune à pressão,
A correnteza o deixa devagar demais e os peixes são ágeis, né não? Aí, decidido que a água é furada, ele parte para a terra firme, arrastando seu corpo colossal para fora do rio. Ele avista um monte de cogumelos perto de uma árvore e dá um rolê, absorvendo os fungos na velocidade da luz, deixando um rastro oco, e segue firme, tendo um chão seco pela frente. No meio disso tudo, ele reparou em duas criaturinhas luminosas, em forma de lontra, com um peixe fresquinho que pegaram. O enorme slime se projeta sobre os bichinhos, gritando como se fosse um terror e se lançando em uma sombra sinistra, sem dar tempo deles reagirem, coitados. Ele se lança esmagando-os com seu corpo pegajoso, mas não os come, não. Enquanto se afasta, ele salta na maior frieza que vai ficar com o peixe deles e larga as lontras para trás. As pobres lontras ficam ali, cobertas de iodo verde, olhando em choque, traumatizadas, enquanto o jantar é roubado. Então ele continua rolando pela floresta. O nosso pequeno slime tenta justificar o roubo. Fala pra si mesmo que poupar as lontras fofinhas e levar só a sua comida é a prova que ele ainda tem alguma espécie de alma humana misericordiosa dentro daquele corpo de slime. Mas essa reflexão filosófica é interrompida quando ele avista um esquilo segurando uma noz. O bicho tá com as orelhas e a cauda pegando fogo, de tão insano que parece. E o que acontece? Meu irmão, o corpo do esquilo pega fogo com uma intensidade insana, ágil que só. O esquilo faz uma parada de mãos e dispara uma bola de fogo pela cauda, lançando uma coluna de chamas contra o slime. E meu amigo, pensa, aquele golpe foi certeiro. O slime entra em pânico, vendo os marcadores de dano subirem na tela. E então ele sacou que aquele ali é a magia de fogo, e também é uma fraqueza sinistra dele. Mas, por maior que seja o tamanho dele, a diferença de tamanho é absurda. O slime se impõe, avisando a criatura minúscula para não ficar brava, porque foi atacado primeiro. E então, meus amigos, em pensar duas vezes, ele simplesmente esmagou o esquilo com seu corpo gigante, brincando que pegar fogo na floresta é proibido. Enquanto seu corpão só sobra um esqueletinho limpinho no chão. Ele comeu o esquilo, meu irmão. Aí o sistema começa a badalar, confirmando que a vítima foi derrotada e que a decomposição rolou solta, garantindo uns pontinhos de experiência pra ele. Lá mais pra dentro da floresta, o bagulho tá insano, e vários estrondos ecoam entre as árvores. Um lagarto gigante e musculoso é lançado pra longe, aterrissando com um tombo daqueles. É o vilão da vez? Um monstro árvore animado, com um cristal brilhante no peito, balançando os braços de galho como se não houvesse amanhã. O lagarto, bem, ele se levanta, a garganta inflando, pronto para dar o troco, e ele solta um jato líquido poderoso, tipo um lança-chamas natural. O guspe ácido acerta em cheio o monstro árvore, fazendo aquele splash de ácido e fogo. O ácido começa a corroer, derretendo a casca e a carne da criatura, que se levanta aos gritos de dor. Mas, mesmo com a metade da estrutura desfeita, o monstro ainda tem a carta na manga. Uma sementinha brilhante despenca de sua forma ferida, aterrissando direitinho em um toco oco. E esse toco, como se tivesse tomado energético, se regenera rapidinho, trazendo o monstro árvore de volta à vida. O lagarto, já puto da vida, rosna ao ver o inimigo ressurgir e parte pra cima com toda a velocidade e ferocidade também. Ele avança como se fosse um foguete, meu irmão, na intenção de acabar com a briga de uma vez por todas. O monstro árvore tenta interceptá-lo com galhos afiando, mas o lagarto, ágil que só, desvia e se aproxima. Mas ele não é esperto bastante e um galho se enrola no braço do lagarto, furando suas escamas como um palito de dente. E de repente, brotos brancos começam a surgir ao longo do galho, que está prendendo o lagarto. Uma flor feia surge bem na cara do lagarto. Ele encarou aquilo e o bicho não parecia nada bem. Aquela flor é uma verdadeira infecção parasitária. Tumores vermelhos brotam instantaneamente do olho do lagarto. Aquela infecção foi rápida e violenta, viu? O olho dele explode em uma chuva de sangue e ele grita de dor enquanto o monstro árvore acerta um galho pesado, esmagando o lagarto. Com o impacto, o pobre do bicho é lançado longe, colidindo contra o chão rochoso com toda a força. Cego e todo espancado, coitado. O lagarto não desiste. Ele se levanta, cambaleando a duras penas. Como se não bastasse, ativa a visão térmica para conseguir visualizar as coisas de outro jeito, cê tá ligado? Usando essa nova habilidade, ele percebe que você não deixou o like no vídeo, meu irmão. Você tá de sacanagem? Chegou até aqui? Bora deixar o like e hypar o vídeo, né não? Então, voltando à história. Usando essa nova habilidade, ele percebe os ataques, enxergando os galhos como rastros quentes. O lagarto então dá um pulo monstruoso, voando sobre o inimigo. Ele se enrola e gira feito uma bolha de fogo, um verdadeiro projétil e, usando a sua cauda afiada, executa um corte descendo com toda a força. Aquela lâmina, bem, ela crava fundo dentro do monstro árvore, despedaçando a criatura. A árvore é despedaçada, reduzida a lascas com polpa verde, enquanto seu núcleo explode. E o lagarto, bem, esse cara saiu triunfante, e ele começa a rugir alto,
alto, com uma mistura de saliva e sangue escorrendo. Mas, meu amigo, essa vitória teve seu preço, viu? Aquela flor parasita floresceu dentro do olho dele. O lagarto, dando aquele maior suposto de dor, fica em pé, cego com aquela flor brotando ali. Do nada, nosso pequeno slime gigante desce rolando uma colina, projetando uma sombra enorme sobre a criatura cheia de dor, sem dó nem piedade. O nosso slime rola e esmigalha o lagarto absorvendo. O sistema automaticamente avisa sobre o objeto esquisito, mas os seus anticorpos neutralizam na hora, dando experiência pelo banquete. Nosso pequeno slime fica bolado, se perguntando o que acabou de acontecer, e ele, sem ligar pra nada, foca em devorar o quanto consegue, antes que seu tempo acabe. Mesmo depois de rolar por horas, a floresta permanece intensa e densa, como se não tivesse rolado nada ali. De repente, a terra treme, e uma montanha distante, e incrível pilar de energia sombria explode em direção ao céu. O céu se enche de padrões geométricos, mágicos, enquanto aquela energia atravessa as nuvens. Confuso, nosso pequeno slime fica sem palavras. Tá de sacanagem, meu irmão? Que é isso? Parece que teve um espetáculo colossal ali, mas sem nenhum som. Sem entender o que viu, o tempo dele se esgota. Uma mensagem do sistema exclui o que sobrou. Seu HP e seu corpo colossal explodem em fumaça, e ele encolhe rapidão, voltando à sua forma original. Um slime franzido sobre a grama. Depois que encolhe, nosso pequeno slime confere seu status e, pasmo, ele se dá conta de que alcançou o nível 49. E esse foi o rolê insano que rolou, meu amigo. Mas a treta não acabou aí não, viu? E é claro, se você gostou do vídeo e quer continuação, já senta o dedo no like e hype esse vídeo. E comenta aqui embaixo, quero continuação. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.